Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Shinigami em Fairy Tail. Capítulo 21. Ponto de vista desconhecido. O largo sorriso de dentes de Gildarta cresceu enquanto Adam lentamente subia o caminho rochoso da montanha, alcançando as ruínas no topo da ilha Tenrou. Demorou bastante, garoto, disse o mago com uma risada enquanto se levantava do topo de uma pedra onde estava sentado, com vista para a ilha. Adam examinou lentamente as ruínas antigas ao redor dele. Antes de falar, sua voz reverberando pelas encostas ensolaradas da montanha. Eu suponho. Gildarts riu e lentamente virou o pescoço para a esquerda e depois para a direita, soltando uma série de estalos. Pronto para perder? Ele perguntou jovialmente. Adam fechou os olhos e soltou uma risada. Eu estou. E com essa admissão, um sorriso alegre e de mau agouro se espalhou pelo rosto do jovem bruxo enquanto ele inclinava a cabeça em direção ao céu e às nuvens que os observavam. Mas mesmo assim, eu estou emocionado para caralho. Uma explosão de energia explodiu do corpo de Adam, irradiando uma luz branca brilhante que se espalhou em uma onda cada vez maior, enviando ondas de choque pelo ar e sacudindo os alicerces dos céus, sinalizando o início da batalha. Ponto de vista de Lilia Morel. De dentro da biblioteca, meu corpo parecia estar sobrecarregado por uma força mais forte que a gravidade. Até o ar ao meu redor parecia pesado e opressivo. Cada centímetro do meu corpo tremia com o poder absoluto que Adam emitia de longe. Eu me senti como se estivesse em um vácuo. Todo o som ao meu redor foi reduzido a um estrondo alto. Eu não conseguia me mover, não conseguia falar, e tudo o que eu podia fazer era tentar ficar firme contra a intensidade de tudo isso. Eu sabia que ele era forte. A razão pela qual eu queria ir com ele era por isso, e para ver se eu poderia aprender a ser forte com alguém que já era forte, porque então eu talvez aprenderia a ser um verdadeiro mago. Mas isso? Esse poder que eu estava sentindo? Nunca imaginei isso nem de longe. Ponto de vista de Makarov Dreyar. Sentei-me entre os corpos imóveis dos meus filhos, seus rostos drenados de cor. O poder de Adam havia derrubado todos abaixo de um certo nível. Respirando fundo, voltei meu olhar para a montanha, sentindo a terra tremer abaixo de mim enquanto o poder irradiava do pico como água de uma represa rompida. Eu tinha que admitir. Era espantoso ver quanto poder emanava de alguém tão jovem. Eu tive que admitir que não consegui deixar de me encher de orgulho por isso, por sua força. Eu estava realmente orgulhoso daquele pirralho. Um sorriso travesso surgiu em meus lábios enquanto eu imaginava os outros mestres e suas expressões incrédulas quando descobrissem que eu tinha uma criança tão competente. Eles vão ficar com tanta inveja, murmurei, o riso borbulhando em meu peito. Ponto de vista desconhecido. Enquanto Gildarts observava o garoto se preparar para entrar na batalha, sua boca se abriu em um largo sorriso. Ah, não é um garoto mau. Ansioso para começar, Adam desapareceu de vista com tremenda velocidade, antes de reaparecer na frente de Gildarts, brandindo sua lâmina contra ele com tanta força que uma violenta rajada de vento ganhou vida ao lado da lâmina. Aquilo não foi mágica. Esse poder físico puro. Gildarts sorriu, enfrentando o ataque de Adam de frente com uma mão, impedindo que sua lâmina atingisse seu corpo a centímetros, criando uma camada invisível de proteção com sua magia. Gildarts sorriu, movendo a mão direita para frente enquanto Adam enfiava a espada nele, a lâmina batendo em seu punho como se fosse metal contra metal. Dando um passo para trás, Adam levantou sua lâmina horizontalmente na frente dele, antes de murmurar. A do hashtag 32. Okazen. Tendo dito isso, um orbe amarelo apareceu na frente da lâmina de Adam, rapidamente se alargando ao longo do comprimento de sua katana, antes de disparar um amplo arco horizontal de energia amarela em Gildarts. Meus olhos se arregalaram, essa era a primeira vez que eu via um feitiço desses. Que tipo de magia Adam estava usando? Isso foi tão emocionante. Os olhos de Gildarts brilharam de excitação enquanto ele estendia o braço em direção ao ataque que Adam havia enviado em sua direção. Esmague! Ele berrou e uma onda escaldante de poder disparou de sua palma estendida, encontrando o ataque de Adam com um estrondo ensurdecedor. O ataque de Gildarts destruiu o ataque de Adam em pequenos pedaços quadrados antes de se dissipar no ar. É só isso? Gildarts provocou. Nem de perto, Adam respondeu com um sorriso. Ah, sim? Gildarts riu de volta. Estendendo o braço para frente, Adam apontou para Gildarts antes de dizer: Ó Senhor, máscara de carne e osso bater de asas, vós que carregais o nome de homem, verdade e temperança sobre esta parede sem pecado de sonhos, libertem apenas ligeiramente a ira de suas garras. A do hashtag 33. Sokatsui. Enquanto eu estava ali, atordoado pelas palavras de Adam, uma onda de energia azul intensa e brilhante surgiu de sua mão. A maré escaldante surgiu em direção a Gildarts, girando em caos, parecendo engolir tudo em seu caminho destrutivo. Nada mal, mas... Esmague! Gildarts berrou mais uma vez, quebrando o ataque de Adam em pequenos quadrados mais uma vez, anulando-o. A boca de Adam se contorceu em um sorriso silencioso. Seu olhar estava fixo em Gildarts. Que chatice, ele murmurou balançando a cabeça. Sua magia é realmente irritante. É, hahaha. Você deveria estar agradecido por eu não estar com força total, Gildarts respondeu com uma risada. Se eu estivesse, você já estaria frito. Os lábios de Adam se curvaram em um sorriso enquanto ele pegava sua katana, segurando o cabo com as duas mãos. Julgue todas as coisas neste universo. Zanyuzuki. Antes que eu pudesse sequer começar a imaginar o que veria, uma aura vibrante irrompeu do corpo de Adam. Uma onda selvagem de energia reverberante que iluminou o céu como um farol e fez o chão tremer. Só. Quanto poder uma criança pode ter? Nunca, em meus 98 anos, vi tamanha demonstração de poder vindo de uma criança. Era inimaginável. No entanto, em vez de ficar chocado com isso, Gildarts parecia ansioso.
Estamos falando sério, não é? O sorriso constante de Gildart se alargou quando ele sentiu a onda de energia mágica irradiando de Adam. Adam sorriu antes de agarrar sua katana com força. Pronto? Olhei para sua lâmina por um momento, notando que ela havia mudado. Estava mais longa agora, e uma luz tênue iluminava o aço da lâmina de uma maneira etérea, como se o próprio espaço estivesse sendo distorcido ao redor dela. Quantos mistérios Adão carrega consigo? Vem até mim, garoto, disse Gildart, dando a Adam o primeiro movimento. Não dando tempo para Gildart se arrepender do convite, Adam desapareceu de vista em um borrão de movimento, deixando apenas uma rajada de vento em seu rastro. Quando reapareceu, ele estava atrás de Gildart, a lâmina erguida acima de sua cabeça, seu corpo brilhando com poder mal contido enquanto ele gritava, o Shuryu no Kiba, e golpeava a espada com um som ensurdecedor. Gildart, sabendo onde Adam atacaria, virou-se enquanto estendia seu braço em direção ao ataque translúcido que Adam havia enviado em sua direção. Esmague! Ele berrou e uma onda escaldante de poder disparou de sua palma estendida, encontrando o ataque de Adam com um estrondo ensurdecedor. Desta vez, no entanto, em vez de destruir o ataque de Adam em pedaços quadrados, ambos os ataques se chocaram violentamente antes de criar uma explosão enorme que mandou os dois magos para trás. De dentro da fumaça, Gildart sorriu enquanto dava um passo para trás com um assobio de admiração pela ferocidade que o ataque de Adam havia carregado. Seu lugar anterior agora estava marcado com as marcas profundas de suas botas e ele estava a alguns metros de distância, seu rosto iluminado com admiração. Isso sim é um ataque, gritou Gildart. Você é um monstro, velho, disse Adam despreocupadamente, seu local anterior a centenas de metros de distância, com as mesmas marcas profundas que o local de Gildart mostrava. Obrigado. Gildart lançou um sorriso agradecido para ele antes que seus olhos ficassem brilhantes e intensos. Ele cerrou os punhos e uma aura feroz emanou de seu corpo, seu poder mágico aumentando de forma selvagem. Já chega! A voz de Makarov ecoou como um trovão, reverberando nas paredes e no ar. Ele falou com um inconfundível ar de autoridade, seu rosto severo e lábios pressionados juntos em uma linha apertada. Tanto Gildart quanto Adam se viraram para olhar o mestre, confusos. Velho, se você está preocupado que eu machuque o garoto, não se preocupe, Gildart riu. Eu só vou machucá-lo um pouco, só um pouco. Não estou preocupado com isso, seu palhaço destrutivo. Makarov respondeu com raiva. O poder que vocês dois estão liberando está machucando os outros. Vakaba perdeu a consciência 2 vezes, enquanto já estava inconsciente, o que ainda estou tentando compreender. E Macau não está em melhor estado. Gildart arregalou os olhos e inclinou a cabeça levemente enquanto coçava a nuca. Eu sinto muito. É melhor você estar, Makarov rosnou. Adam bufou. E do que você está rindo, pirralho? Makarov virou-se para Adam com a mesma expressão de raiva. Você é tão culpado quanto o idiota irresponsável com quem estava lutando. Sua exibição descuidada de poder enquanto você se dirigia para enfrentar Gildart evangelizou o capitão do nosso navio. Ele desistiu e disse que daria sua vida ao senhor. Agora eu tenho que levar aquela coisa de volta para Magnólia. Adam piscou enquanto murmurava lentamente. É evangelizado? Eu ri. Era bom ver que não importava quanto tempo passasse, a guilda sempre seria a mesma. Bem, é hora de... Espere. O garoto está olhando para mim? Sim, eu sou. Eu disse isso em voz alta? Você fez. Ou não? Espera, mas, como ele pode me ver? Não vou deixar minha projeção visível para ninguém agora. Ótimo. Agora olhe o que você fez, Gildart. Makarov suspirou com raiva, esfregando as têmporas. Você deixou o único membro da guilda que não causa danos à propriedade louco. Ele está falando com ar. Parabéns, seu idiota. Capítulo 22. Ponto de vista de Adam. 3 meses atrás, passei no teste da classe S. Com o velho e Gildart dizendo que não havia dúvidas em suas mentes de que eu tinha o que era preciso para ser um mago da classe S. Seja como for, eu ainda estava um pouco irritado pelo fato de não ter conseguido terminar minha luta com Gildart. Embora minha irritação fosse insignificante em comparação ao que Zanyosuke estava sentindo. E para ser justo, eu não poderia culpá-la. Pela primeira vez no que pareceu uma eternidade, ela experimentou um momento de liberdade sem limites. Mas quando ela estava começando a se divertir, o velho nos parou e aquele sentimento evaporou como uma nuvem de fumaça. Graças a isso, eu tinha uma Zanpakuto mal-humorada agora, fumegando dentro do meu mundo interior pelo que nos foi tirado. O engraçado é que esse era o menor dos meus problemas. Meus maiores problemas agora eram outros. Como as 2 garotas que eu tinha no momento me encarando. Lilia Morel e Mavis Vermilion. Bem, a forma astral de Mavis Vermilion, se você quer ser chato. Não me ignore. Mavis fez beicinho com um leve olhar antes de cruzar os braços. Eu sei que você pode me ver. Eu não a estava ignorando porque eu era um idiota. Era porque eu não queria parecer um louco. E Mavis se recusou a se revelar para os outros por razões que eu não conseguia entender. Lilia, você não tem que ir para sua casa ou algo assim? Olhei para Lilia, que estava alta e forte, seu olhar inabalável. A garota tímida que eu conhecera alguns meses antes durante os julgamentos se foi. Em seu lugar estava uma guerreira inflexível, que se recusava a recuar. Por razões que eu ainda não conseguia entender, Lilia havia mudado seu comportamento drasticamente, algo que ela atribuiu a mim. No começo eu pensei que ela estava apaixonada por mim. Infelizmente, a realidade era muito pior do que isso. Ela não estava apaixonada por mim. Ela me idolatrava como a tribo do trovão veria idolatrar Lachus com o tempo. Os lábios de Lilia estavam desenhados em uma linha apertada e seus olhos dourados perfuravam os meus. Eu não, ela exclamou, sua voz tremendo de determinação. Entendo.
Suspirei. Então, você pode me dar alguns minutos para mim? Lilia curvou-se profundamente, seu longo cabelo verde se movendo para frente. Então, com olhos brilhantes, ela olhou para mim, suas pequenas mãos entrelaçadas em antecipação. Você tem algo para eu fazer, Adam-sama? Ela perguntou animadamente. Eu prometo que qualquer que seja a tarefa, eu a completarei. Eu simplesmente não entendo. Como meu poder de nocauteá-la pode se traduzir nesse nível de devoção? Isso é assustador, comentou Mavis, com o dedo indicador pressionado sobre o lábio enquanto olhava para Lilia. Foda-se. Sabe de uma coisa, eu disse, pegando a lista de compras das coisas que preciso da geladeira. Preciso de tudo da lista, aqui está algum dinheiro, eu acrescentei, entregando a Lilia a lista e algum dinheiro. Eu não vou falhar com você. Lilia exclamou alegremente. Obrigada, Adam-sama. Ela se curvou profundamente antes de se virar e sair correndo do meu apartamento. É meio fofo quanto ela se importa. Quando você esquece o quão louca ela se tornou, Mavis disse rindo gentilmente. Quando eu esqueço o quão louca ela é, eu só quero beliscar suas bochechas e dar-lhe um abraço. Agora para lidar com o fantasma no meu quarto. Por que você está aqui? Perguntei calmamente, virando-me para ver Mavis, ou sua projeção astral, para ser mais preciso. Agora você pode me ver? Mavis bufou, cruzando os braços antes de virar as costas para mim. Bem, talvez agora eu não queira falar com você. Eu quase podia sentir o tremor chegando ao meu olho. Mavis, você se recusa a se mostrar para os outros, e eu não quero parecer louca falando sozinha. Mavis riu maliciosamente. Bem, você ainda é rude, eu sou seu mais velho, sabia? Além disso, não é como se Lilia fosse julgá-lo. Grande Adam-sama. É porque Lilia é um pouco estranha, respondi com um suspiro profundo. Brincadeiras à parte, acho maravilhoso o quanto ela te idolatra, Mavis respondeu, sua voz cheia de alegria. Você sabe disso, certo? Eu sei disso, respondi rindo para mim mesmo. Mas o que não entendo é o porquê. O que você quer dizer? Perguntou Mavis, inclinando a cabeça para o lado. O que eu quero dizer é que eu a nocautei com meu poder mágico, suspirei, jogando meus braços no ar. Como isso se traduzem? Vamos admirar esse cara, está além de mim. Admiração, amor e ódio dificilmente são sentimentos lógicos. Adam, Mavis ressaltou levianamente. Suspirei, ela tinha razão. Acho que... Mavis sorriu. Viu? Sabedoria dos anciãos. Então, por que você está aqui? Perguntei novamente, levando a conversa de volta ao ponto que eu queria. Quem sabe, Mavis respondeu, balançando as pernas para frente e para trás no ar de uma maneira infantil, seu corpo ainda virado para longe de mim. Eu posso te contar se você responder algumas das minhas perguntas. Ótimo, eu estava sendo chantageado pelo primeiro mestre da guilda. Uma resposta por uma resposta, respondi, assentindo brevemente. Ok. Aqui está minha pergunta. Como você pode me ver? Mavis girou em torno de um sorriso radiante em seu rosto, seu longo vestido rosa se abrindo enquanto ela pairava a centímetros de mim. Como você disse, ninguém além de você pode me ver porque eu não estou permitindo que ninguém me veja, mas você pode me ver muito bem, então. Me diga, como você faz isso? Minha magia, respondi. Mavis estreitou os olhos. Ok, acho que isso não é bom o suficiente. É difícil explicar, mas, para resumir, minha magia tem muito a ver com, almas, acrescentei respirando fundo. Imagino que a razão pela qual consigo te ver, mesmo que você não queira ser vista, é porque sou espiritualmente adepta. Mavis cantarolou com isso. Magia da alma? Essa magia negra, ou pelo menos deveria ser, sua magia não parece contaminada. Caso você esteja se perguntando, eu não uso almas para nada, eu só consigo vê-las e interagir com elas de forma física, se necessário, respondi, tentando evitar um mal-entendido. Entendi. E como você chama sua magia? Mavis perguntou, sua voz cheia de curiosidade. Magia de ceifador de almas. Esse nome não pintava uma boa imagem. Mavis brincou. E você não usa almas para nada? Eu assenti. Nesse caso, esse nome não é muito intuitivo, Mavis sorriu, levantando as mãos para o céu como se tentasse tocar o teto. Seus dedos entrelaçados por um breve momento antes de bater palmas com um relatório agudo e alto que ecoou nas paredes. Sua vez. Por que você está aqui? Perguntei. Você simplesmente pareceu interessante, Mavis respondeu com um sorriso infantil. Imagino que seja lá o que for, ela esteja pensando em sua real situação. Não deve ser fácil ficar presa, congelada para sempre sob as correntes de um deus cruel que busca vingança não importa o que aconteça. Lumen História. Eu sabia de sua existência e tinha uma ideia geral de onde ele estava escondido, mas não porque eu pudesse senti-lo, não. Tudo que eu sabia sobre Lumen Story era graças ao meu conhecimento canônico. A realidade é que eu não conseguia sentir Lumen Story de jeito nenhum. Foi surpreendente honestamente considerando que era para ser uma fonte de poder mágico infinito, o que significa que senti-lo deveria ser bem fácil. Imagino que o lugar que escondia o corpo de Mavis tinha várias medidas de segurança para garantir que ninguém pudesse localizá-lo apenas sentindo-o. Eu realmente senti pena dela. Suas ações não justificaram a punição que lhe foi dada. A maldição de Anxeron. Eu me pergunto, meus poderes poderiam ajudá-la? Por que você ficou triste de repente? Mavis flutuou ao meu lado, inclinando a cabeça. Pisquei, saindo do meu longo devaneio. Não se preocupe, não é nada. A boca de Mavis abriu-se ligeiramente para formar uma resposta, mas antes que ela pudesse dizer qualquer coisa, houve uma batida suave na porta, fazendo com que nós dois olhássemos para ela com surpresa. Não era Lilia. Ou qualquer pessoa que eu conhecesse.
Deixando meus pensamentos de lado por um momento, caminhei até a porta e girei a maçaneta, abrindo-a, apenas para descobrir que não havia ninguém por perto enquanto meus olhos se moviam pelo corredor aparentemente vazio. Oi. Minha mão congelou na maçaneta quando o som suave de alguém falando chamou minha atenção, um som que parecia vir de uma altura muito abaixo da minha. Inclinando a cabeça para baixo, deparei-me com a visão de uma menina pequena, de cerca de 4 ou 5 anos, com o cabelo castanho escondido sob um gorro de lã rosa, as mãos minúsculas segurando um ursinho de pelúcia esfarrapado, os olhos escuros olhando para mim com uma mistura de medo e apreensão. A avó, ela é adorável. Mavis engasgou, olhando para a garota por cima do meu ombro. Vê você, Adam? A garotinha perguntou num sussurro, com os lábios trêmulos e a mão trêmula, enquanto segurava seu bicho de pelúcia esfarrapado perto do peito, com o pelo irregular e sem um olho. Eu sou. Respondi, sem saber por que ela estava ali, ou onde seus pais estavam. Meu nome é Secana Alberona. E eu sou sua essa-irmã. A garota respondeu entre gaguejos, sua voz era pouco mais que um sussurro, mas as palavras eram cheias de determinação e coragem. Eu, HMPH bem, me foda sem lubrificante. Acho que minha pegadinha veio para me morder na bunda da maneira mais inesperada, se é que posso dizer. Você tem uma irmãzinha? E você não comprou um ursinho de pelúcia novo para ela? Mavis engasgou em choque e desgosto. E eu aqui pensando que você era uma boa pessoa, como eu estava errada. Como eu estava errada mesmo. Então é isso que parece. Capítulo 23. Ponto de vista de Adam. Meu nome é Secana Alberona. E eu sou sua essa-irmã. A garota disse entre gaguejos. Sua voz era pouco mais que um sussurro, mas as palavras estavam cheias de determinação e coragem. A menina que estava parada na minha porta não devia ter mais de 4 ou 5 anos. Eu podia vê-la me encarando com olhos arregalados e assustados. Suas mãozinhas apertavam seu vestido e seu ursinho de pelúcia enquanto ela ficava ali, sem jeito, esperando por qualquer tipo de reação minha. Meus lábios se separaram enquanto eu inalava profundamente. Eu queria contar a verdade a ela, que eu tinha inventado a história de ser o pirralho de Gildarts para irritar o pai dela. Mas as palavras ficaram presas na minha garganta quando vi a esperança em seus olhos. Bem onde dói. No meu coração, porra. Diga alguma coisa. Mavis gritou no meu ouvido. Olá. Eu sorri fracamente e lentamente abri a porta. Vê, você gostaria de entrar? Com minhas palavras, Kana ficou parada, seu corpo inteiro tremendo, enquanto olhava ao redor, incerteza e esperança sombreando seu rosto. Seu olhar então encontrou o meu, e depois de um momento de hesitação, ela me deu um leve aceno e entrou no apartamento. Ela é adorável. Mavis gritou enquanto se inclinava sobre meu ombro. Podemos ficar com ela? Talvez. Espere, não podemos. Eu gosto da sua secasa. A voz de Kana tremeu enquanto ela falava, e seus olhos percorreram a sala nervosamente, saltando da coleção de livros de família no suporte da sala de estar para os móveis descombinados. Oferecendo timidamente seu elogio, ela demonstrou uma expressão de vulnerabilidade que tocou meu coração. Era simplesmente adorável demais para eu lidar. Obrigada, sorri para ela e olhei para a cozinha, meus pensamentos se voltando para a geladeira e a jarra de suco de laranja dentro. Você gostaria de um pouco de suco? Ofereça alguns biscoitos a ela também. Todo mundo ama biscoitos. Mavis sussurrou entusiasticamente. E alguns biscoitos talvez, acrescentei. Kana olhou para mim e assentiu. Desci lentamente até a cozinha e rapidamente servi um copo de suco de laranja com a bebida à mão. Peguei um prato de biscoitos de chocolate e corri com as duas coisas para a sala de estar, onde encontrei Kana se encolhendo silenciosamente no canto do meu sofá. Suco e biscoitos como prometido, sorri, entregando-lhe a bebida e o prato de biscoitos. Obrigada, Kana disse suavemente, pegando o copo e o prato nas mãos. Abrace-a. Mavis sussurrou enquanto flutuava pela sala de estar. Talvez eu consiga, Mavis, talvez eu consiga. Sinceramente, eu não sabia o que fazer agora, esse era um território novo para mim. Eu sabia muito pouco do passado de Kana, além do fato de que Gildarts não sabia que ela existia durante a maior parte de sua vida. A mãe dela ainda estava viva? Ou ela já tinha morrido, e em vez de se juntar à guilda primeiro, decidiu vir até mim primeiro, já que a maioria presumiu que eu era filho de Gildarts, graças à minha piada elaborada. Sem saber o que fazer, prendi a respiração enquanto olhava para a garota na minha frente, sentindo um aperto no estômago enquanto ela comia os biscoitos que eu havia lhe dado. Não havia uma maneira fácil de lidar com isso. Só preciso abordar um passo de cada vez. Onde está sua mãe? Perguntei baixinho, minha voz mal quebrando o silêncio no quarto. Na casa, respondeu Kana, com a voz quase inaudível, tremendo levemente de emoção enquanto seus olhos percorriam o cômodo como se procurassem por algo. Eu vejo. Que alívio. A mãe dela ainda estava viva, mas isso não duraria muito. Isso eu consegui entender pelo tom que Kana estava usando. Algo que Mavis pareceu ter notado também. Ele, mora com você? Kana juntou as mãos nervosamente e fez uma breve pausa, olhando ao redor da sala, evitando contato visual enquanto sussurrava timidamente sua pergunta. Não, ele não faz isso, respondi. Mavis cruzou os braços e se recostou. Seu rosto normalmente alegre agora estava reto e sério. Você pode querer ir com ela e conhecer a mãe dela. Eu concordei. Talvez houvesse algo que eu pudesse fazer por ela, eu não era Noana no assunto, mas mesmo assim, apesar da minha falta de habilidade nas artes de cura Shinigami, ainda havia uma chance, por menor que fosse, de que eu pudesse fazer alguma coisa. Kana, você se importaria se eu conhecesse sua mãe? Perguntei suavemente. O olhar de Kana vacilou entre meus olhos e o chão, e eu pude ver a incerteza em sua expressão, o medo e algo mais que eu não conseguia entender. Ela se mexeu um pouco antes de finalmente me dar um leve aceno. Eu sorri. Eu andei com Kana enquanto ela me levava até a casa da mãe dela.
Enquanto andávamos, ela me espiava com curiosidade de vez em quando, como se quisesse fazer alguma coisa, até que, eventualmente, ela timidamente deslizava sua pequena mão na minha. Este foi o momento em que meu coração derreteu. Pelos próximos minutos, seguimos pela trilha bem usada de Magnolia Town, até chegarmos aos arredores da cidade, onde uma pequena casa de campo apareceu à distância. Isolada do resto, com seu pequeno jardim emoldurado por uma cerca desgastada e canteiros de flores crescidos demais. Kana deu um passo à frente, agarrou a maçaneta de bronze e com um leve empurrão, abriu a porta. Eu a segui para dentro e minha respiração ficou presa com a visão diante de mim. A mãe de Kana, seu corpo frágil afundado em uma cadeira de rodas, sua pele fina como papel, acinzentada e seus olhos fundos. Ela parecia tão indefesa, tão vulnerável. Suas bochechas afundadas estavam mortalmente pálidas, e a máscara de oxigênio em seu rosto só aumentava a atmosfera solene. Você trouxe uma amiga, querida? A voz da mulher doente era apenas um fio de ar, seus olhos pesados de fadiga. Sua mão fina como papel agarrando sua cadeira de rodas enquanto ela lentamente virava a cabeça para nos cumprimentar com uma expressão assustadoramente frágil, mas acolhedora. Fiquei sem palavras. Isso foi pior do que eu imaginava. Muito pior. Eu sabia que ela estava doente, mas não tanto, não desse jeito. Sem dizer uma palavra, Kana correu para o lado da mãe e a abraçou, que apesar de ter um corpo frágil que tremia ao menor esforço, retribuiu o abraço com um sorriso fraco, mas amoroso. Ele é meu irmão, você sabe, aquele de quem as pessoas falam, Kana murmurou sob o abraço de sua mãe. É um prazer conhecê-lo, Adam. Meu nome é Cordelia Alberona. Cordelia olhou para mim e forçou um sorriso fraco antes de desviar o olhar para sua filha. Querida, você pode me trazer algumas flores do jardim enquanto eu converso com esse rapaz? Kana permaneceu em silêncio por um momento antes de concordar e sair da sala, mas não sem antes olhar para nós uma última vez. Eu sei que você não é filho de Gildates, disse Cordelia, seus lábios se abrindo em um sorriso hesitante enquanto seus olhos se suavizavam. Acho que se alguém tinha a chance de saber disso à primeira vista era ela. Eu assenti. É basicamente eu mexendo com ele. Os lábios de Cordelia se contraíram e uma risada fraca escapou de sua garganta. Bom, aquele idiota precisa disso, ela disse com um toque de diversão em sua voz. Eu ri de volta. Respirando fundo, aproximei-me cautelosamente da mulher em cadeira de rodas à minha frente e a cada passo, ficava claro que mesmo sendo um mestre nas artes da cura, curá-la era quase impossível. Todo esse poder e eu não pude fazer nada por ela? Não precisamos curá-la, Zanryuzuki falou, sua voz ecoando dentro da minha cabeça. Só precisamos salvar sua alma. Pesquei, surpreso com aquelas palavras. O que você quer dizer? Você só precisa criar um Jigai, respondeu Zanryuzuki. Meus olhos se arregalaram com isso, entendendo o que Zanryuzuki estava propondo. Em vez de tentar salvar seu corpo, o que era impossível para mim fazer, ela estava me dizendo para salvar sua alma, colocando sua alma em um corpo artificial para habitar. Mas isso foi mais fácil dizer do que fazer. Eu não era Kizuki Urahara, eu não era um gênio científico de forma alguma. Eu nem tinha dominado Kido ainda. Eu nem tinha certeza de como começar com essa merda. Quero dizer, como alguém cria um corpo artificial feito para hospedar uma alma literal? Eu não era médico, eu sabia o que a maioria das pessoas sabia sobre o corpo humano, que era assustadoramente pouco. E não era como se eu tivesse um especialista no assunto. Por Liuzika, ela poderia me ajudar, com ela e com a ajuda de Zanryuzuki, salvar a vida de Cordelia não era tão absurdo. Capítulo 24. Ponto de vista de Adam. Depois de terminar minha conversa com Cordelia, saí de sua casa para procurar por Liuzika. Eu me arrastei pelo lado leste da Bondar Forest, o ar pesado com o cheiro da natureza e do solo. Eventualmente, depois de alguns momentos, cheguei à casa do velho médico. Quando cheguei lá, o sol já tinha se posto abaixo do horizonte, deixando nada além da escuridão e da casa na minha frente. A casa estava aninhada em meio à floresta exuberante e, à primeira vista, quase parecia parte da paisagem. Sua estrutura foi habilmente incorporada ao tronco de uma árvore alta e larga, e as paredes eram feitas de troncos largos de árvores entrelaçados com galhos e folhagens. Foi uma visão realmente única. Você acha que ela pode ajudá-la? Mavice perguntou em voz alta. Concordando, pisei no pequeno caminho sinuoso que levava à porta da frente da casa. Respirando fundo, levantei meu punho e bati na porta 3 vezes. Uma voz abafada de dentro da casa resmungou em aborrecimento. Liuzika era um indivíduo retraído e recluso que não gostava de humanos, desprezando-os como uma raça de simplórios que veem a luta como a única maneira de realizar as coisas, sugerindo uma natureza misantrópica. Esse ódio dela muitas vezes a leva a perseguir aqueles que ficam muito tempo perto dela com uma vassoura, ficando excessivamente chateada quando eles fazem algo sem ter recebido sua permissão. Isso era tudo que eu sabia sobre o velho médico. A porta rangeu ao abrir, e uma figura familiar entrou pela entrada. Ela era uma mulher idosa, alta e magra, com cabelo rosa, preso em um coque na parte de trás da cabeça por 2 grandes grampos com pontas em forma de lua crescente, e com 2 franjas de cabelo emoldurando seu rosto. Ela tem olhos avermelhados e uma pinta localizada abaixo da boca no lado esquerdo do rosto. Os olhos vermelhos e afiados de Liuzika me perfuraram enquanto ela soltava um longo suspiro exasperado. E quem você deveria ser? Ela disse com um toque de aborrecimento em sua voz. Meu nome é Ada, comecei, mas fui abruptamente interrompido por Liuzika, seus olhos avermelhados e pálidos pousados na marca da minha guilda. Liuzika franziu o senho e balançou a cabeça para mim com um suspiro resignado, os braços cruzados de forma firme e raivosa. Ela franziu os lábios e finalmente disse, você não passa de uma dor no meu traseiro, como todo mundo naquela maldita guilda. Então me diga, por que você está aqui? E seja rápido. Ela não parece muito amigável, comentou Mavis. Você acha?
Apertei minhas mãos e com um suspiro falei. Preciso da sua ajuda, disse com urgência, indo direto ao ponto. Há alguém que conheço que está muito doente e tem uma ideia que pode salvá-lo, mas não tenho o conhecimento necessário para fazer isso acontecer. As sobrancelhas de Porliuzica se contraíram enquanto sua expressão se suavizava, mas sua boca permaneceu firme em uma linha. Ela olhou para mim por vários momentos antes que sua voz, um som áspero e áspero, quebrasse o silêncio. Nome, gênero, doença e ideia. Nessa ordem. Cordélia Alberona, mulher, desconhecida, corpo novo, respondi, respondendo suas perguntas. Novo corpo, Porliuzica repetiu com escárnio. Eu pude entender a reação dela. Talvez tenha algum conhecimento que possa ser usado para criar um corpo artificial. Respondi com um aceno lento. Mavis piscou para isso, se aproximando de mim. Você sabe como criar corpos artificiais? Eu não, Mavis. Esse é o ponto da minha visita aqui. Zhang Yuzuki pode ter o conhecimento dentro dela para fazer isso, mas isso não significa que eu tenha habilidade para realizar tal coisa. Ter um livro sobre como fazer bombas nucleares não faz de você um especialista no assunto, apenas o cara com o livro. Porliuzica estreitou os olhos para mim. Explique, em 50 palavras ou menos. Minha magia é diferente, respondi, respirando fundo. Minha magia é bem senciente, por assim dizer, e tem conhecimento total do que posso realizar com ela. Dito isso, isso não significa que eu seja capaz de usar qualquer um desses conhecimentos. Essa era a verdade, a fonte do meu poder estava viva, contendo uma riqueza de conhecimento além do que eu poderia imaginar, seja como for. Nem sempre eu conseguia acessar esse conhecimento, às vezes eu tinha que lutar por ele. Magia senciente, você diz? Mavis disse enquanto se balançava para cima de um galho baixo da velha árvore que servia como casa de Porliuzica. Isso é bem interessante, Adam. Eu suspirei. Porliuzica franziu o senho enquanto me olhava de cima a baixo, seus olhos vermelhos queimando com emoções que eu não conseguia entender. Ela suspirou pesadamente, seus ombros cedendo em derrota. Com um aceno de mão, ela fez sinal para que eu entrasse em sua casa. Venha, eu vou ouvir você, ela disse rispidamente, sua voz cheia de um aviso. Mas não desperdice meu tempo. Você não vai gostar das consequências. Assenti antes de entrar na casa dela. Considerando tudo isso, isso acabou muito bem. Depois de horas respondendo às perguntas de Porliuzica, a boca da velha era uma linha tensa de frustração e seus punhos se fecharam firmemente em volta do cabo de uma vassoura desgastada que ela parecia ter tirado do nada. Ela acenou na minha direção tentando me bater e gritou. Você já desperdiçou meu tempo suficiente, agora vá embora. Foi aqui que Zhang Yuzuki deu um passo à frente e ofereceu uma solução alternativa, esfaqueando Porliuzica. Dentro do meu mundo interior, os olhos profundos de Zhang Yuzuki me observavam atentamente enquanto ela delineava seu plano, esfaquear a velha Porliuzica, e transferir a ela o conhecimento necessário para criar um Jigai através de nossa lâmina. Com base no que eu sabia sobre Shinigamis, coisas assim estavam dentro do reino das possibilidades. Ishigo recuperou seus poderes de maneira semelhante. Ele também aprendeu Mugetsu dessa maneira, graças ao Zangetsu. Então era possível. Mas ainda assim, hesitei por um breve momento pensando nos prós e contras dessa decisão, eventualmente decidindo aceitar o plano de Zhang Yuzuki, e antes que eu pudesse me arrepender, avancei com um borrão de movimento, cravando minha lâmina no corpo de Porliuzica, evitando quaisquer pontos vitais ou órgãos. Porliuzica e Mavis ambas engasgaram, seus olhos arregalados de horror. A mão de Porliuzica voou para seu peito enquanto ela cambaleava para trás, enquanto Mavis cobria sua boca com ambas as mãos. Dei um passo para trás, retirando minha lâmina com um brilho azul ofuscante, revelando que não havia ferimento onde eu havia esfaqueado a velha. O que você fez? Mavis questionou seu tom frio, mas antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, Porliuzica se levantou, olhando para mim em choque. Isso não pode. A voz de Porliuzica tremeu de espanto enquanto ela fazia sua pergunta, sua mão se levantando para pressionar contra seu peito em surpresa. Seus olhos arregalados brilhavam de espanto e choque enquanto ela olhava para mim, todo esse novo conhecimento sobre o corpo humano. Como isso é possível? Que tipo de magia você realmente possui? Ela, não está ferida? Mavis murmurou. Não mais, eu tinha curado o ferimento dela enquanto tirava minha lâmina. Eu posso não ser o melhor em curar, mas eu podia curar ferimentos simples, como uma facada não letal, por exemplo. Porliuzica se aproximou, estreitando os olhos enquanto suas mãos nodosas se fechavam em punhos. Sua boca abriu e fechou várias vezes como se quisesse falar, mas não soubesse como expressar. Finalmente ela franziu a testa e sibilou. Não sei se devo bater em você pelo que fez ou agradecer. Posso fazer as duas coisas. Totalmente compreensível. Porliuzica bateu o dedo indicador no queixo, pensando por alguns momentos, então encolheu os ombros ossudos. Pensarei nisso mais tarde. Enquanto isso, precisaremos de muito suprimento se quisermos criar um Jigai, disse ela, rolando a palavra desconhecida na boca como se tivesse gosto de algo novo. Obrigado, eu assenti. Obrigada, minha bunda, faça essa merda de novo e Makarov vai ter que tirar vassouras da sua bunda, Porliuzica rosnou, franzindo o nariz antes de soltar um suspiro cansado. Vou fazer uma lista do que preciso, enquanto isso traga a mulher aqui. Talvez eu consiga estender o tempo que precisamos para fazer o corpo. Assenti, antes de desaparecer de vista, usando chumbo para ir até a casa de Cordélia. Não sei o que a fez ajudar tanto Cordélia, era pena? Ou era preocupação com a garotinha que ela deixaria para trás? Sinceramente eu não sabia, mas isso importava? Se eu pudesse ajudá-la, por que não?
Ponto de vista de Mavis Vermilion. Eu não sabia mais o que pensar. Adam era um mistério ambulante. Toda vez que eu pensava que estava começando a entendê-lo, algo novo surgia. Eu estava tão confusa, tão perdida sobre tudo que tinha a ver com ele. No entanto, eu sabia de uma coisa. Ele era um garoto interessante, um que eu veria crescer de perto. Talvez nele estivesse a resposta para o problema que era Zeref. Suspirei e me encostei no corrimão da sacada de Adam, ou fingi enquanto olhava para o céu estrelado que brilhava intensamente sobre toda a cidade abaixo. Fairy Tail realmente tem a sorte de atrair coisas maravilhosas. Sorri. Ponto de vista de Gildads Clive. O pirralho estava desaparecido, de acordo com sua adoradora Lilia, e vendo que eu não tinha nada para fazer, ofereci uma mão à garota para rastrear o pirralho. Que nunca se diga que Gildarts não é um cara legal e incrível. Eu segui a magia da pirralha, me levando para mais perto de um endereço que eu pensei que nunca mais visitaria, a casa de Cordélia. Um arrepio chocante subiu pela minha espinha quando vi a pirralha entrar em sua casa. Como ele a conhecia? Eles eram parentes? Não, não podia ser, eu ainda era casada. Não tinha como o pirralho ser meu ou da Cordélia. As datas não batiam se ele fosse nosso. Ele teria em torno de 4 ou 5 anos de idade. Enquanto esse pensamento cruzava minha mente, uma pequena figura surgiu de trás da casa e entrou no luar. Ela era uma garotinha, não mais do que 4 ou 5 anos de idade. Seus olhos eram do mesmo castanho brilhante dos de Cordélia, assim como seu cabelo castanho. Eu tive uma filha. Fiz as contas na minha cabeça e tudo se encaixou. Aquela garotinha era minha filha. Eu era pai. Conforme a realidade se instalou, meus olhos se encheram de lágrimas e elas começaram a escorrer pelo meu rosto. Eu era um pai. Aquela garotinha, ela era minha menininha, que provavelmente não tinha ideia de quem eu era. Por Leuzica ponto de vista, o conhecimento para criar um corpo artificial. Eu não tinha ideia de como o garoto tinha tanto conhecimento. Conhecimento que ia muito além de qualquer coisa que a medicina pudesse fazer hoje, mas de alguma forma ele tinha. Conhecimento que ele não conseguia entender. Conhecimento que ele poderia transferir através de sua lâmina. Suspirei. Sinceramente, é como se Makarov procurasse as crianças mais estranhas para adotar na guilda. Sorri suavemente com isso. Bem, não seria Fairy Tail se ele fizesse o contrário, seria? Capítulo 25. Ponto de vista de Adam. Corri de volta para a casa de Cordélia nos arredores de Magnolia Town, e contei a ela sobre a oferta de Porluzica para ajudá-la com sua doença, sem entrar em detalhes sobre a criação de um corpo artificial. Principalmente porque eu sinceramente nem sabia como explicar isso. Depois de informá-la, seu ceticismo era mais do que palpável, e eu não a culpei por isso, ela não me conhecia. Quer dizer, esse foi literalmente nosso segundo encontro, então era mais do que compreensível que ela desconfiasse de qualquer coisa que eu dissesse. Entretanto, antes que eu pudesse começar a convencê-la, uma poderosa onda de magia e emoção surgiu na área, e reconheci a fonte imediatamente. Dourados. Sua aura de emoções conflitantes, uma mistura turbulenta de alegria e tristeza. Acho que ele me localizou e descobriu as coisas. Agradeço sua oferta, mas... Um suspiro profundo escapou dos lábios de Cordélia enquanto seus olhos, embotados pela doença e dor, encontraram os meus com uma expressão de exaustão total. Mas não há cura para o que eu tenho. Como eu poderia ajudar alguém que já desistiu? Então de novo. Lentamente caminhei na direção de Gildads, cuja energia parecia pesada e carregada de tristeza que ao mesmo tempo, entrava em conflito com sua própria alegria. Talvez eu não fosse a pessoa que poderia ajudá-la. Eu voltarei, suspirei, antes de desaparecer de vista com um chumpo, saindo da casa dela e indo em direção a Gildads. Ponto de vista de Gildads Clive. Observei Adam sair da casa de Cordélia num piscar de olhos, antes de parar na minha frente, seus olhos encontrando os meus, confirmando o que eu já suspeitava. Eu tenho uma filha, hein? Eu ri, minha voz tremendo enquanto as lágrimas rolavam pelo meu rosto. Você tem, Adam assentiu. Quão ruim está Cordélia? Minha garganta apertou quando fiz essa pergunta. Não acho que ela tenha mais de um mês de vida, disse Adam com a voz sombria. Entendo, suspirei, antes de voltar meu olhar para o horizonte, pensando em meu próximo passo. Talvez eu pudesse salvá-la? Eu não era um curandeiro, mas era forte o suficiente para encontrar qualquer coisa que Porluzica pudesse precisar. Dito isso, acho que pode haver uma maneira de salvá-la. Adam continuou como se estivesse lendo minha mente. O que? Não consigo explicar direito, porque não entendo muito bem os detalhes por trás disso, mas se a levarmos para Porluzica e encontrarmos o que ela precisa, talvez consigamos salvá-la, respondeu Adam com um suspiro cansado. O pirralho já tinha ido para Porluzica? Ele mal conhecia Cordélia. Ele realmente era um bom garoto, não era? Talvez não fosse tão ruim se todos acreditassem que ele é meu pirralho. Meus olhos brilharam e meu sorriso se alargou quando perguntei. Então o que estamos esperando? Se ainda houvesse uma chance de salvar minha querida Cordélia, eu estava pronto para aceitá-la sem hesitar. Os olhos de Adam se encontraram com os meus, e com um suspiro ele respondeu. É isso, Gildads, antes de embarcarmos nisso, precisamos levá-la para Porluzica para estender sua vida ao máximo possível. Ele fez uma pausa, olhando para a casa atrás de nós. Tentei convencê-la, mas falhei. Olhei para o pirralho e assenti. Isso parecia algo que Cordélia faria. Ele estava descrevendo minha rosa teimosa ao pé da letra. Lembrei-me muitas vezes de que tive que tirá-la de problemas porque ela se recusava a aceitar qualquer ajuda. Dito isso, eu a salvaria. Mesmo que tivesse que arrastá-la aos gritos e aos pontapés para a casa de Porluzica. Mesmo que ela me odiasse por isso. Mesmo que minha própria filha me odiasse por isso. Eu a salvaria.
com ou sem consentimento. Ponto de vista de Adam. Eu observei Gildart se aproximando da casa de Cordélia e pisoteando a porta da frente como o FBI, suas botas grandes batendo no assoalho. Ele abriu a cozinha e marchou em direção a Cordélia sem dizer uma palavra, antes de pegar sua cadeira de rodas e sair da casa para a casa de Porliuzica. Meus olhos o seguiram até que desapareceram na esquina, deixando uma garotinha perplexa, com olhos arregalados e lábios trêmulos, ao meu lado. Ela vai ficar bem. Coloquei a mão no ombro de Cana e lhe ofereci um sorriso reconfortante. Ela olhou para mim, com um toque de vulnerabilidade em seus olhos escuros, e após um momento de hesitação, ela me deu um leve aceno de cabeça, e os cantos de sua boca se ergueram em um meio sorriso inseguro. Cana permaneceu em silêncio por um momento, suas sobrancelhas franzidas e suas pequenas mãos apertando contra seu peito. Eventualmente, ela respirou fundo e timidamente perguntou: Eles vão voltar a ficar juntos? Talvez? Talvez, respondi insegura. Quero dizer, era uma possibilidade, especialmente considerando o quanto Gildarts adorou Cana no cânone no momento em que ela lhe disse que era dele. E a sua mamãe? Cana perguntou suavemente, como se tivesse medo de que se os pais dele se reunissem, eu ficaria sozinha no mundo. Estendi a mão e gentilmente passei meus dedos pelos cabelos dela. Meus lábios se curvaram em um leve sorriso. Não se preocupe com isso, querida. Eu sou um menino grande, sei cuidar de mim mesmo. Cana bufou, seus bracinhos apertados envolvendo minhas pernas. Eu não vou te deixar sozinha. Acho que ela não vai, né? Vamos te levar para a guilda. Você precisa de um lugar para dormir, eu disse, com um sorriso caloroso. Gentilmente pegando a garotinha, aninhando-a perto do meu peito, sentindo-a se agarrar firmemente a mim para conforto. A guilda pode não ser o melhor lugar para ela se ela for deixada sozinha. Posso pedir para Lelia cuidar dela. Observei enquanto as mãos de aparência frágil de Makarov esfregavam lentamente círculos em suas têmporas. Seus olhos cansados estavam fechados, e seus lábios se moviam silenciosamente enquanto ele murmurava baixinho. Você pode me explicar tudo isso de novo? Ele perguntou com uma voz cansada. Gildarts teve uma filha com sua ex, uma que ele não sabia, que é a garotinha que você conheceu há alguns momentos, e ela precisa de um lugar para ficar por enquanto. Por quê? A mãe dela está morrendo, como se ela morresse em um mês ou menos, e Gildarts e eu tentaremos encontrar uma maneira de salvá-la com a ajuda de Porliuzica, que eu esfaqueei no peito para transferi-la com o conhecimento que tenho, mas não sabia como usar, respondi, fazendo um rápido resumo de tudo até agora. Os olhos de Makarov se abriram lentamente, o direito se contraindo em um tique nervoso. É só isso? Eu assenti. As mãos de Makarov tremeram levemente enquanto ele afastava uma mecha de cabelo grisalho do rosto. Ele exalou pesadamente, um suspiro profundo de resignação. Estou ficando velho demais para isso, ele murmurou, mas sabia que não tinha escolha. Você pode contar com a guilda para mantê-la segura. Deixei Lilia como babá dela, mas, dito isso, certifique-se de dar uma olhada nelas, respondi, sem saber se Lilia tinha o que era preciso para cuidar de uma criança. Lilia de repente se materializou em um clarão de lavanda, seus olhos dourados brilhando com determinação enquanto ela se curvava profundamente e exclamava: Eu não vou falhar com você, Adam-sama. Eu não tenho certeza se vou me acostumar com isso tão cedo. Tudo bem, estalei a língua e girei nos calcanhares. Estou indo. Apressei-me em direção ao meu destino, meu corpo entrando e saindo de vista enquanto eu avançava com chumbo pela floresta leste, chegando rapidamente à casa de Porliuzica. Quando cheguei à porta, pude ouvir do lado de fora Gildarts e Cordélia no meio de uma discussão acalorada. Você não tem o direito de me arrastar até aqui, Cordélia argumentou com raiva. Eu não me importo. Gildarts retrucou como uma criança. Já chega. Porliuzica gritou, enquanto o som alto de algo quebrando enchia a sala. Uma vassoura sobre a cabeça de alguém, se eu tivesse que adivinhar. Deixando esse pensamento de lado, empurrei a porta. O rangido ecoante da porta anunciou minha presença. Garoto, pronto? Perguntou Gildarts. Eu assenti, virando meu olhar para Porliuzica. Você tem a lista de coisas que precisamos? Porliuzica suspirou e desviou o olhar, seu rosto desenhado pela exaustão, enquanto ela envolvia seus dedos ao redor da borda do balcão ao lado dela e abaixava sua cabeça. Sim, foi difícil de fazer, ela disse em voz baixa. Sinto um mas chegando. Mas algumas das coisas que precisamos não são fáceis de conseguir e envolvem riscos terríveis. Com isso, sua voz ficou pesada e seus olhos escureceram com seriedade. Esse foi o mas. Pensei que ela fosse dizer que algumas das coisas que precisávamos nem existiam. Mas isso? Eu já suspeitava que obter os materiais envolveria algum tipo de risco. Quer dizer, isso é basicamente um dado adquirido quando se trata dessas coisas. Eu já joguei RPGS o suficiente para saber disso. Ok, dei de ombros. Olha, eu aprecio. Cordélia abriu a boca para falar, mas Porliuzica deu um passo à frente e pressionou uma tira de fita cinza sobre seus lábios. Porliuzica pairou sobre a jovem, os olhos brilhando de fúria. Ela bateu seu cajado de madeira no chão, fazendo terra e pedrinhas voarem. Sua voz era profunda e retumbante como um trovão enquanto ela rosnava. Escute aqui, pirralha, e ouça bem. Aqui dentro, você obedece minhas regras. Quer você goste ou não, e eu vou te curar, está claro? Essa mulher era assustadora. Gildarts sorriu ao ouvir isso. Quanto a você, Porliuzica se virou para Gildarts, que se encolheu sob seu olhar. Da próxima vez que você trouxer uma paciente terminal para minha casa como se ela fosse um saco de batatas, eu vou fazer uma colonoscopia com a cadeira de rodas dela. Eu fui claro. Realmente assustador. Sim, senhora. Gildarts assentiu freneticamente, usando as duas mãos para cobrir o traseiro. Agora vão embora. Porliuzica rosnou, usando uma de suas vassouras para nos expulsar de sua casa da única maneira que ela sabia, com violência. Sou só eu ou Porliuzica é realmente assustadora?
Perguntei depois de um momento de silêncio. Não, não é só você. Essa mulher me aterroriza pra caramba. E o velho? E todo mundo que a conhece. Gildartes respondeu com um pequeno estremecimento. É bom saber que não sou o único. Então a lista? Perguntei, olhando para Gildartes. Aqui, disse Gildartes enquanto tirava uma folha de papel amassada do bolso e a desdobrava. Olhando para a lista, nossos olhos se arregalaram diante das fileiras aparentemente intermináveis de itens. Cada um cuidadosamente escrito com uma caligrafia imaculada com instruções muito detalhadas. Você faz metade e eu faço a outra metade? Perguntei, pensando em uma maneira de economizar tempo. Isso nos pouparia muito tempo. Gildartes assentiu lentamente. Vamos fazer uma cópia da lista e enfrentar essa merda juntos. Eu cantarolei com isso. Dividir a lista pela metade para cada um nos pouparia algum tempo. No entanto, poderíamos fazer melhor do que tempo. E se nós subcontratássemos alguns dos membros da guilda para coletar os itens marcados como fáceis por Poliuzica? Isso nos pouparia muito tempo. Pelo menos 80% da lista está marcada como comum, com pouco ou nenhum nível de ameaça. Gildartes assentiu, aprovando minha ideia. Tenho certeza de que juntos temos dinheiro mais do que suficiente para pagar a guilda, por isso assenti, olhando a lista. E com isso resolvido, poderíamos nos concentrar nos itens vermelhos da lista. Aqueles marcados como totalmente suicidas para colecionar, de acordo com Poliuzica. Obrigado. Gildartes sorriu suavemente. Sua expressão normalmente dura mudando para revelar uma vulnerabilidade que era tão incomum em seu comportamento habitual que me pegou de surpresa. Parecia que ele iria se despedaçar se eu o tocasse agora. Não mencione isso, respondi, dando de ombros. Eu não estava fazendo isso por agradecimento. Honestamente, não tinha nenhuma razão por trás das minhas ações além de... Por que não? Capítulo 26. Ponto de vista de Adam. Deixando os itens brancos na lista para a guilda coletar sob um contrato, e as ordens de Makarov, Gildartes e eu dividimos os itens restantes entre nós dois para coletar. 10 itens perigosos. 5 para cada. Os itens ou ingredientes que eu tive que coletar foram os seguintes. As penas de uma fênix, pelo menos 5. 2 urnas de apatia. Uma vara de carne, nem vou questionar o que é isso. 5 jarros prósperos. E por último, mas não menos importante, 2 joias de apedema. Suspirei, essa era uma lista e tanto. Não era tanto que eu tinha muitos itens ou ingredientes para coletar, porque eu não tinha. Era mais que alguns deles estavam bem distantes uns dos outros. Falando nisso, como diabos Poliuzica sabe onde cada item está? Quer dizer, ela não sabe a localização precisa, mas ela ainda sabe o suficiente para mapear cada item. Isso foi impressionante pra caralho. O que você está fazendo? Perguntou Mavis, materializando-se do nada, sua forma lentamente tomando forma enquanto ela atravessava o chão. Achei que você tivesse ido embora, respondi, olhando para ela. Mavis fez beicinho. Você é má. Eu era? Não foi minha intenção te insultar, eu só, sinceramente pensei que você tinha ido embora, quero dizer, é a primeira vez em meses que você me deixa por mais de alguns minutos. Respondi, esperando que ela entendesse a indireta e me deixasse em paz por enquanto, pois eu precisava me concentrar. Espere um momento. Mavis é uma biblioteca ambulante e falante. Ela pode me ajudar. Virando a cabeça na direção dela, percebi que as bochechas de Mavis estavam vermelhas e seus olhos brilhavam enquanto ela cruzava os braços sobre o peito, declarando desafiadoramente, se não sou bem-vinda aqui, então vou embora. Você é, retruquei. Os olhos de Mavis brilharam enquanto um sorriso malicioso surgiu em seus lábios. Você precisa de mim, não é? Ela ronronou em pura maldade. Eu poderia fingir que não era esse o caso, mas o tempo era essencial. Sim, assenti. Os cantos da boca de Mavis se ergueram ainda mais, seus olhos brilhando com ainda mais travessura do que o normal. Eu poderia te ajudar, mas... eu já sabia o que ela queria. Responderei a todas as suas perguntas durante 24 horas se você me ajudar, respondi, interrompendo-a. Fechado, exclamou Mavis com os olhos brilhando de excitação. Bom, nesse caso, pronta para sair em uma aventura, Mavis? Perguntei com um sorriso amigável. Mavis olhou para mim com um sorriso melancólico, seus olhos brilhando com memórias de aventuras passadas. Quando é que eu não fiz isso? Ela respondeu, sua voz melodiosa e suave. Com a ajuda de Mavis, a primeira mestra da Fairy Tail como minha guia pessoal, embarquei em minha jornada seguindo a ordem que Mavis havia definido para cada item da lista. Ela havia ordenado os itens em ordem de sucesso. Como em minhas chances de obtê-los? Jarras prósperas. 92% de chance de sucesso. Urnas da apatia. Menos 87,5% de chance de sucesso. As penas de uma fênix. Menos 82,17% de chance de sucesso. Bastão de carne. Menos 70,98% de chance de sucesso. Gemas de apedema. Menos 0,1% de chance de sucesso. Eu não sabia o que pensar dessas porcentagens, especialmente a última, que basicamente dizia que eu não tinha chance alguma de conseguir as joias. Vendo isso e confiando em sua habilidade tática, perguntei se seria prudente trocar o último item com Gildartes, ao que ela respondeu que não importava, pois não faria diferença, visto que ambos tínhamos as mesmas chances de sucesso, independentemente de nossa diferença de força. Eu só conseguia imaginar que qualquer que fosse o item da lista, tinha algo a ver com um deus. Não só o nível de dificuldade estava muito acima do resto dos itens da lista, mas o nome era bem revelador. Apedema. O nome de um antigo deus núbio, cujo domínio era guerra, se não me engano. Não poderia ser coincidência que o único item da lista que eu não tive chance de colecionar foi aquele com o nome de um deus. E se Mavis e Zeref fossem amaldiçoados a sofrer para sempre, os deuses deste mundo eram exatamente como aqueles retratados na mitologia da Terra. Idiotas sádicos e cruéis. Ótimo.
Eu me pergunto se Ankh, se Ankrelon, se Akol, se Anhar. Eu me pergunto se qualquer que seja o nome dele vai se ofender com o que estamos fazendo. Quero dizer, estamos basicamente fazendo o que Zeref fez com Natsu. Por outro lado, Natsu já estava morto quando Zeref o ressuscitou. Cordelia ainda está viva por pouco, mas ainda assim. Que qualquer que seja o nome dele leve toda a ofensa que quiser, disse Zanryuzuki, sua voz ecoando em minha mente. É seu direito lidar com as almas como quiser. Mesmo que seja esse o caso, o que importa mais é o que o babaca de um deus pensa, e não o que é meu direito fazer ou não. Pelo menos por enquanto. Vamos, Mavis. Sem perder tempo, comecei minha jornada, indo até a capital para coletar 3 dos 5 itens que eu precisava, visto que eles eram vendidos na capital, a preços ridiculamente altos. Sendo estes os seguintes: jarras prósperas, urnas da apatia, as penas de uma fênix. Imediatamente encontrei os 2 primeiros ingredientes. Mas depois de visitar todas as lojas no mercado de capital, ainda não consegui encontrar um vendedor que vendesse fênix featers. Cheguei até a vasculhar os becos e ruas secundárias onde alguns comerciantes clandestinos vendiam suas mercadorias raras, mas voltei de mãos vazias. Ei garoto, ouvi dizer que você estava procurando algumas penas de fênix? Posso estar caindo em uma armadilha, mas eu me virei lentamente e me vi encarando os olhos brilhantes do mercador de aparência mais duvidosa que eu já tinha visto em toda a minha vida. Sua pele era amarelada, sua barba desgrenhada estava desgrenhada e manchada de tabaco, e suas roupas estavam amarrotadas e salpicadas de graxa. Eca! O homem viscoso diante de mim sorriu lentamente, revelando dentes tortos e amarelados, enquanto respondia: bem, você está com sorte. Eu tenho alguns. Ele balançava para frente e para trás sobre os calcanhares, seus olhos brilhando com prazer malicioso. Dei um passo para trás e apertei os olhos. O homem parado na minha frente tinha uma aparência oleosa e desgrenhada e fedia a uma combinação potente de suor, odor corporal e cigarros. Ótimo! Agora vamos fazer essa transação sem nenhum tipo de contato físico, respondi mantendo distância. Boa ideia, eu não tenho nariz de verdade e consigo sentir o cheiro dele, Mavis murmurou com um estremecimento. Eu acredito em você, Mavis. Eu faço. Bem, venha. O homem fez sinal para que eu o seguisse, e dei um passo para trás para evitar o odor pungente que parecia exalar dele. Mesmo assim, eu segui, vários metros atrás dele, nem preciso dizer. O homem arrastou-se em direção a uma casa decadente com tinta descascada nas paredes externas. Ele abriu a porta e uma onda de ar mofado saiu. O cômodo lá dentro estava iluminado por uma lâmpada fraca, e as paredes estavam manchadas com manchas de umidade. Pilhas de jornais descartados e móveis quebrados enchiam o chão. Eu acredito no ditado que diz: não julgue um livro pela capa, mas, droga, esse homem está dificultando isso para mim. Uma vez dentro da casa, o homem vulgar me chamou para mais perto e tirou um baú de dentro de uma comoda quebrada. Ele abriu a trava enferrujada e o baú rangeu ao abrir, revelando em seu interior, várias penas de fênix cintilavam, como estrelas presas na escuridão. Olhei para Mavis, que apenas assentiu, confirmando que eram pessoas de verdade. Droga, o cara não estava tentando me enganar ou me atacar. Então, o que você acha? Acho que gostaria de saber quanto custam, perguntei, prendendo a respiração. Por razões óbvias, comerciante honesto ou não, ele precisava de um banho, algumas centenas deles. O cheiro de mofo dos charutos encheu o ar quando o homem se inclinou para frente e disse com uma voz rouca: 1 milhão cada. Senti meu estômago embrulhar e um arrepio frio percorreu minha espinha. 1 milhão cada? Isso estava bem fora do meu orçamento, e eu quero dizer muito. Se for esse o caso, talvez eu tente fazer um acordo com ele. Vou ser honesto com você, não tenho esse dinheiro comigo agora, respondi, respirando fundo ao ver o homem franzir a testa em desaprovação. Mas, o homem pressionou. Sinto um mas chegando, então diga logo. Faço parte da guilda conhecida como Fairy Tail, e se você concordar em me deixar comprar as penas a crédito, prometo pagar 5% a mais por pena sobre o preço acordado, respondi, esperando que o comerciante desprezível aceitasse. O homem cantarolou, olhando para mim de cima a baixo. 10% e temos um acordo. 6% respondi. 8% e não vou descer mais, respondeu o homem, cruzando os braços em um ultimato. Então temos um acordo, sorri para ele. O cheiro de fumaça de charutos e uísque emanava do homem de cabelo oleoso enquanto ele bufava para mim. Não tão rápido, garoto, vamos falar com o pessoal do Business Bureau e oficializar esse acordo. Acho que isso faz sentido. Acho que vou ver quanto tempo consigo prender a respiração hoje. Depois de 2 minutos lidando com o processo burocrático de fechar o acordo com o comerciante oficial, deixei a capital com um aviso do comerciante que explicava por que Porliuzica havia marcado os itens que eu havia comprado na capital como perigosos. Um conselho, pirralho. Não confie em ninguém, a razão pela qual essas coisas são tão caras no mercado é porque bandidos e bruxos das trevas estão sempre atrás delas, dispostos a fazer qualquer coisa para colocar as mãos nelas. Isso explicava muito bem porque Porliuzica considerou esses itens perigosos de se adquirir, mas eu não estava preocupado. Seja como for, eu manteria minha guarda alta o tempo todo para evitar qualquer coisa. Os 2 últimos itens estão em Alactasia, Mavis me lembrou. Alactásia, o continente ocidental, onde reside o Império Alvarez. Eu ri, é como se eu fosse um imã para situações muito perigosas. Se eu quisesse ter sucesso lá, eu teria que manter um perfil baixo. Enquanto eu tinha certeza, o Spriggan Velvet agora não poderia ter todos os seus membros, pois eu era mais velho do que alguns dos que se juntariam com o tempo às suas fileiras. Aqueles que eu tinha certeza que já faziam parte dos 12 Spriggan, eram mais do que suficientes para me matar do jeito que eu estava agora. Irene Belserion.
Agosto. Jacob Leciu, Larcade e Bloodman. Eles eram os únicos com idade suficiente para fazer parte do Spriggan 12. Se fosse encontrado, eu provavelmente conseguiria evitar qualquer tipo de confronto com August, já que de todos os nomes acima, ele era o mais razoável. E o resto? Eu provavelmente seria capturado ou morto à primeira vista se fosse considerado uma ameaça ou um intruso. Deste ponto em diante, não posso cometer erros. O engraçado é que, embora isso fosse extremamente perigoso, eu estava gostando da perspectiva que isso oferecia. Acho que sou mais louco do que pensava. Capítulo 27. Ponto de vista de Adam. Passei cerca de mais de 3 semanas viajando em direção à Lactazia, cruzando a fronteira com documentos falsos para evitar qualquer tipo de suspeita por parte do pessoal de segurança. Felizmente, encontrar alguém disposto a criar as falsificações não foi um desafio. Agora, tudo o que restava era manter a discrição, e o resto se encaixaria. A parte mais difícil de manter esse perfil discreto era manter meu poder selado dentro de mim para evitar chamar atenção indesejada. Não foi uma tarefa fácil de realizar. Tive que meditar muito no caminho e visualizar a complexa rede de barricadas que eu queria colocar ao redor do meu poder antes de colocá-las, evitando que ele vazasse para o mundo. Mas contra todas as probabilidades consegui ter sucesso. Mas isso já não vem ao caso agora. Agora o tempo era essencial. Mavi se inclinou e sua voz caiu para um sussurro quando ela disse: o bastão de carne, se não é algo que você encontrará em um mercado comum, algumas pessoas, se não a maioria, consideram um item tabu, não o suficiente para ser considerado magia negra, mas o suficiente para ser vendido no mercado negro. Com um nome desses, eu consigo entender o porquê honestamente. Não parecia algo que você encontraria no mercado local. Alguma ideia de onde fica o mercado? Perguntei, esperando que a resposta não fosse a capital. A capital. Porra. Poderíamos encontrá-lo em outro lugar, mas nossa melhor aposta é a capital, acrescentou Mavis, lendo minha expressão. Eu ri, estalando meu pescoço de um lado para o outro. Vamos lá então. Levei 2 dias para chegar à capital, usando vários meios de transporte. E a primeira coisa que notei ao me aproximar foi a mudança repentina no ar. Não demorou muito para que eu percebesse que essa mudança era devido a uma força inegável que parecia emanar do castelo no centro da cidade. Nunca na minha vida eu já havia sentido tamanha magnitude de poder, era tão vasto como um mar sem fim e tão inflexível quanto o próprio fogo do inferno. Tudo o que eu tinha a dizer era que era avassalador. Mesmo de longe, eu conseguia sentir. A parte mais chocante era que o poder que eu estava sentindo não estava nem tentando ser sufocante ou agressivo de nenhuma maneira para aqueles capazes de senti-lo. Ele simplesmente estava lá. E isso por si só foi o suficiente para enviar um aviso. Na verdade, a quantidade de poder mágico que eu estava sentindo era tão imensa que eu não sabia se era a combinação de 2 energias em um lugar ou apenas uma. Independentemente disso, o que quer que eu estivesse sentindo, ele superou Gildates, ou velho, por muito. Agora eu tinha que ter muito cuidado. Deixando esses pensamentos de lado, desviei meu olhar para a movimentada paisagem urbana, observando a multidão e observando qualquer personagem suspeito. Depois de alguns momentos fazendo isso, avistei uma figura com um capuz escuro espreitando em um beco. Agora tudo o que eu precisava fazer era encontrar uma maneira de fazer com que o homem me guiasse até o lugar que eu estava procurando. Decidindo fazer uma abordagem direta, dei um passo à frente. No entanto, antes que eu pudesse dar outro passo, uma figura iminente surgiu das sombras atrás de mim, emanando uma quantidade quase sufocante de poder, a ponto de eu sentir os pelos dos meus braços se arrepiarem, interrompendo meu avanço completamente. Foi só isso que aconteceu? Realmente? 10 minutos? Meditei para selar meu poder, e tudo o que levou para alguém me encontrar foram 10, minutos? Por favor, Deus, que seja agosto e não qualquer outro. Fechei os olhos e exalei lentamente, enviando um apelo silencioso ao universo para, por favor, fazer um favor a mim e deixar August para trás. Infelizmente, quando me virei para ver quem estava atrás de mim, me vi cara a cara com ninguém menos que Irene Belserion, olhando para mim com uma curiosidade arrepiante. Irene estava de pé no local, com a cabeça erguida e um ar de confiança ao seu redor. Seu cabelo longo tinha sido trançado de forma intrincada e firme e estava adornado com laços nas laterais. Perto do topo de cada trança havia 2 ornamentos dourados que brilhavam na luz. Ela usava brincos em formato de U em cada lóbulo da orelha, além de batom vermelho nos lábios. Suas curvas eram exageradamente acentuadas pelo tecido de seu vestido pecaminosamente justo, dando-lhe uma presença mais do que simplesmente atraente. Bem, acho que quando se trata de maneiras de morrer, essa é certamente uma que eu não desgosto tanto. Sério, olha o tamanho desses jarros. Por favor, Deus, vendo que você já me fudeu o suficiente com quem me encontrou, que minha morte seja por asfixia por meio desses orbes feitos por Deus. Isso é ruim, Adam, você precisa correr agora. Mavis ordenou, arregalando os olhos em choque. Sim, isso não é uma opção. Mesmo que eu fosse mais rápido que ela graças a Chumpo, sua magia poderia conter minha velocidade e me manter neste país, não importa o que eu fizesse. Irene levantou uma sobrancelha enquanto seguia meu olhar para seu peito amplo. Meu Deus, você não é um pouco jovem demais para se interessar por essas coisas, ela disse com um sorriso irônico e um tom divertido. Eu acho que não respondi, não havia idade para apreciar um bom par de peitos, inimigo ou não. Além disso, você precisaria dar uns 10 passos para trás se quiser que eu olhe para o seu rosto. Você viu a diferença em nossas alturas? É meio difícil ver qualquer coisa além de seus atributos magníficos quando estamos tão perto. Irene riu baixinho, por um momento quase me fazendo esquecer a natureza delicada da minha situação naquele momento, já que o movimento em falso da minha parte poderia significar meu fim. O que significa que eu tinha que agir com cuidado, muito cuidado. Você é bem direta, eu gosto disso, disse Irene, seu olhar se tornando frio e indiferente.
Sua voz alta e clara apesar do barulho do trânsito e das conversas girando ao nosso redor. Agora, pelo seu bem, mantenha essa atitude e me diga, por que você está aqui hoje? E por que você está selando seus poderes mágicos? Isso é ruim. Mavis murmurou, e pude ver em seus olhos que ela estava tentando bolar um plano para me ajudar. Mas isso não mudaria nada. Irene era mais velha que eu, mais forte que eu, e mais inteligente que eu. A única maneira de eu conseguir reverter isso de forma favorável era brincando com a verdade. Ou seja, meias verdades, sem mentiras. Limpei a garganta e falei em voz baixa. A razão pela qual estou aqui é porque preciso de algo do mercado negro, um Rod-off Flash. Prendi a respiração, observando a expressão de Irene cuidadosamente, mas não houve reação dela, então continuei. Quanto ao motivo pelo qual estou selando meu poder, era para evitar problemas, mais do que não as pessoas ao meu redor tendem a reagir mal ao meu poder. Não sou exatamente o melhor em controlá-lo. Lá, eu não menti. Se eu deixasse meu poder fluir livremente, ele machucaria outras pessoas ao meu redor. E a razão pela qual eu estava aqui era para pegar a vara de carne. O olhar de Irene subiu e desceu pelo meu corpo, e eu senti como se ela estivesse olhando diretamente para minha alma. Entendo, ela disse lentamente, seus lábios se curvando em um sorriso estranho e ameaçador. Ela soltou uma risada baixa que me arrepiou. Tanto potencial, ela murmurou. Se for esse o caso, então me permita acompanhá-la ao mercado negro. Não posso, em sã consciência, deixar uma jovem como você sozinha em um ambiente tão perigoso. Besteira. Ela deixou Erza sozinha, em um lugar perigoso, quando era recém-nascida, então essa merda altruísta não era o motivo dela estar ali. A única razão pela qual ela queria me ajudar era porque ela queria brincar um pouco comigo antes de decidir o que fazer. Ela era como um gato, brincando com sua presa antes de decidir se a soltava ou a matava. Ela está brincando com você, disse Mavis, afirmando o óbvio. Eu não precisava ser um gênio tático para saber que a moça com peitos enormes estava brincando de gato e rato comigo para se divertir. Sorri nervosamente, sentindo seu olhar fixo em mim como um falcão observando sua presa. Eu não gostaria de me impor, sorri, tentando impedi-la de me seguir, mas infelizmente, seus olhos permaneceram em mim, sem recuar um centímetro. Mas se você insiste, disse relutantemente, eu adoraria a companhia, especialmente se essa companhia for uma moça tão bonita. Charmoso, parece que você vai quebrar corações em pouco tempo, Irene sorriu, seus olhos brilhando de diversão, enquanto seus lábios formavam um leve sorriso. Venha, eu sei o caminho. Ah, isso me lembra, qual é seu nome, garoto? Engoli em seco, esperando que meu nome não tivesse chegado a esse continente ainda, nem mesmo como um rumor. Adam, apenas Adam, sem sobrenome, e o seu? Irene Belserion, é um prazer conhecê-la, apenas Adam. Capítulo 28. Ponto de vista de Adam. O mercado negro do Império Alvarez ficava no coração da cidade, escondido dos olhos atentos dos guardas e cidadãos, o que era engraçado considerando que Irene, uma alta autoridade do país, sabia onde ele ficava. A entrada do mercado era uma porta de madeira de aparência bastante simples, guardada por dois homens grandes, com cerca de 2,5 metros de altura cada, que garantiam que somente aqueles que soubessem a senha pudessem entrar. A senha de entrada mudava toda semana, e somente aqueles que faziam parte do círculo interno do mercado negro tinham acesso a essas informações. Uma vez lá dentro, o mercado se tornou um agitado centro de atividades. O ar ao redor estava carregado com o cheiro de fumaça, álcool e outras substâncias, além das barracas mal iluminadas, abarrotadas de todo tipo de itens estranhos e exóticos, de poções que alegavam curar todos os tipos de doenças, a armas de todos os formatos e tamanhos, incluindo aquelas que, segundo rumores, eram encantadas com magia negra. À medida que eu me aprofundava no mercado, notei em um canto um grupo de homens bêbados reunidos em volta de uma mesa, jogando um jogo de azar com uma pilha de moedas de ouro no meio. Em outra, um mago de aparência suspeita podia ser visto vendendo feitiços ilegais para qualquer um que tivesse dinheiro suficiente para pagar por eles. Além disso, havia também gaiolas contendo perigosas criaturas mágicas, que eram vendidas para colecionadores ricos ou usadas em ringues de luta. Apesar do caos e do perigo que podiam ser vistos ao redor do lugar, havia uma sensação de ordem no mercado negro. Não precisei perguntar a Irene ou Mavis para saber que comerciantes e clientes conheciam seus lugares. De acordo com o comentário de Irene, quaisquer disputas eram rapidamente resolvidas pelos agentes do mercado, que estavam armados com armas mortais e feitiços poderosos para ajudá-los em seu trabalho específico. Chegamos, disse Irene, com um sorriso silencioso nos lábios. Olhei para as barracas à minha frente e, fiel à sua palavra, ela me levou até onde eu precisava estar. A vara de carne. Segundo Mavis, disse que ele é feito de uma madeira retorcida e nodosa que contém magia e vários encantamentos rúnicos. A vara em si tem aproximadamente 1 metro de comprimento, e sua superfície é coberta por veias pulsantes de carne que parecem pulsar e pulsar com uma vida própria e doentia. Dizia-se que o item tinha o poder de distorcer a realidade até certo ponto, permitindo que a vara dobrasse a carne do alvo do portador em vários graus de maneiras. Rumores dizem que quem segura a vara pode comandá-la para mudar sua própria carne e a dos outros, dobrando-a à sua vontade e causando transformações incríveis. Não só isso, mas alguns rumores mais sombrios também sugeriram que quem usar isso com conhecimento e poder suficientes pode transformar outros seres vivos em versões distorcidas, contorcidas de si mesmos, deformando-os em grotescas amálgamas de suas antigas versões. Dito isso, a maioria eram apenas rumores, pois, de acordo com Mavis, a vara não pode fazer muito além de alterar e dobrar carne sem vontade própria, o que significa que o item em si era inútil em combate. Obrigado, assenti, olhando para o item. Mavis ficou imóvel ao meu lado, seus olhos arregalados e sem piscar, enquanto ela encarava o estranho objeto diante dela.
Seus lábios estavam separados, e ela exalou um suspiro superficial enquanto falava suavemente. Sua voz mal era um sussurro. Você precisa encontrar uma fuga. E rápido. Sério, Sherlock? Quanto? Perguntei ao comerciante. Drobraladchi, ponto de vista do mercado negro? Assim que vi meu último cliente, percebi que estava em apuros, pois a mulher que estava diante de mim não era outra senão Irene Belcerion. Você não ouviu meu companheiro lhe fazer uma pergunta, mercador? Irene disse, sua voz baixa e ameaçadora. Caso não tenha ouvido, permita-me trazer alguma luz ao assunto. Qual é o preço deste item? Dei um passo para trás e hesitei, sentindo uma gota de suor escorrer pela minha testa. Eu sabia que se quisesse viver mais um dia, não deveria irritar essa mulher. Comecei. No entanto, antes que eu pudesse murmurar outra palavra, Irene falou novamente, sua voz fria me arrepiou a espinha, como uma faca dançando em minha garganta. Meu, você não é lento? Talvez precise ouvir a pergunta de novo. Eu podia sentir meu coração batendo forte no peito, e meus joelhos começando a ceder. Isso era ruim, muito ruim. Eu ia morrer. Eu não queria morrer. É grátis. Ponto de vista de Adam. É grátis, Lady Irene. Observei como Irene aterrorizou o comerciante do mercado negro para que ele me desse o cetro de carne de graça. E sua presença fria e distante foi mais do que suficiente para subjugar o espírito do homem às cinzas. Os lábios de Irene se contraíram em um sorriso irônico enquanto ela fixava o mercador com um olhar pétreo, antes de ela sacudir seu pulso em direção ao item, indicando que eu deveria pegá-lo. Livre, você diz. Meu Deus, que mercador generoso você é, ela falou lentamente, sarcasticamente. Generoso. Certo. Mas como inteligente o suficiente para saber que está muito além de sua competência. Falando sobre isso, preciso me concentrar em encontrar uma maneira de sair deste lugar antes que ela fique entediada comigo e decida me matar. Obrigado, assenti, pegando o item das mãos trêmulas do comerciante. Os olhos escuros de Irene se estreitaram para mim. Seus lábios se apertaram em uma linha fina e dura, sua postura enrijecendo-se levemente como se ela fosse uma fera pronta para atacar. Então, era só isso que você precisava, Adam? Eu assenti mais uma vez. Obrigado pela sua ajuda. Os lábios de Irene se curvaram em um arco sinistro, enquanto seus olhos brilhavam de alegria. Então, com isso fora do seu caminho, presumo que você esteja indo embora agora? Prendi a respiração, olhando para ela. Ela estava brincando comigo. Respondi. Irene me ofereceu um sorriso simples, enquanto me dava um tapinha gentil no ombro antes de se virar e ir embora. Seus saltos estalavam contra o piso de madeira. Até a próxima, pequena fada, ela gritou por cima do ombro, antes de desaparecer de vista. Ela sabia. Ela me ajudou só para se divertir. Ela estava me deixando ir embora só porque isso a divertia. Aquela vadia louca era ainda mais perigosa do que eu esperava. Sem um momento de hesitação, aproveitei a oportunidade que Irene me deu e saí da capital. Corri pelas ruas, ignorando todo o resto, e em 3 passos eu estava fora da cidade, parado sozinho no meio do deserto. A areia quente se agitava ao meu redor enquanto eu continuava a acelerar, desaparecendo logo no horizonte. Finalmente fora do alcance de Irene parei, sentindo uma corrente elétrica correndo por minhas veias. Parecia que havia uma fera selvagem enjaulada dentro de mim, forçando as barras, buscando se libertar. A cada momento que passava, eu podia sentir meu poder aumentando dentro de mim. Começou como um zumbido baixo, uma vibração suave, mas perceptível, que se espalhou das pontas dos meus dedos até os dedos dos pés dele. Mas com o passar dos segundos, ela foi ficando cada vez mais forte, até se tornar uma tempestade selvagem e estrondosa que ameaçava consumir tudo ao meu redor, até mesmo o próprio deserto. Mesmo sabendo que não teria chance contra ela, eu estava bravo, não. Eu estava puta da vida. Bravo por não ter lutado com ela, bravo por não ter conseguido ver seu poder, bravo por não ter tido permissão para me soltar. Enquanto esses pensamentos invadiam minha mente, um sorriso se espalhou pelo meu rosto e soltei uma risada profunda e estrondosa. O ar ao meu redor começou a brilhar enquanto meu poder continuava a surgir por todo o meu corpo. A areia abaixo de mim começou a tremer em um vórtice, enquanto o céu acima de mim escurecia enquanto nuvens se reuniam no alto. Da próxima vez eu estarei pronto para enfrentá-la. Você precisa parar. Mavi sussurrou urgentemente. Se você não controlar seu poder, não há garantia de que ela deixará você ir. Não me importo, respondi por um momento deixando minha sede de batalha anular toda a lógica. Percebendo isso, respirei fundo, me forçando a me acalmar. Sinto muito, você está certo. Tivemos sorte dessa vez. Ponto de vista de Irene Belcerion. Meus lábios se curvaram em um sorriso brincalhão enquanto eu olhava para o deserto além dos muros da cidade. Mesmo de longe eu podia sentir seu poder, e eu tinha que dizer, o garoto estava a caminho de se tornar uma força a ser reconhecida. Seu poder bruto e desenfreado irradiava dele em ondas, ameaçando consumir tudo em seu caminho. Seu poder mágico era pesado e agressivo, como um peso que pressionava os ombros daqueles que ousavam desafiá-lo. Parecia sufocante por natureza. Selvagem. Bom, permiti que um sorriso irônico curvasse meus lábios. Meus olhos brilhavam de antecipação. Se ele era tão poderoso agora, eu mal conseguia imaginar o quanto mais emocionante seria matá-lo mais tarde. E segundo ponto de vista, August, o velho mago, também conhecido como Rei Mago, caminhava pelos corredores do castelo do Império Alvarez, com suas vestes esvoaçando lentamente atrás dele. Ele tinha acabado de saber que Irene Belcerion havia confrontado o intruso e, em vez de lidar com ele, ela o havia permitido escapar de suas garras. E ele queria saber o porquê.
Conhecendo-a, ele foi até a sala do trono, onde encontrou Irene sentada no trono com um sorriso perverso no rosto. Assim que viu August, ela riu e gesticulou para que ele se aproximasse. Ora, 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 disse Irene, sua voz pingando sarcasmo. Se não é meu caro companheiro Shield, August, o que o traz à minha sala do trono hoje? August franziu o senho para ela, deixando de lado o fato de que ela havia se referido ao trono de sua majestade como dela, ele abordaria isso mais tarde por enquanto. No assunto em questão. Você sabe exatamente por que estou aqui, Irene. Por que você deixou aquele garoto ir? Irene riu disso, um som agudo, brincalhão e divertido que ecoou pela sala. Ah, então é por isso que você veio até mim, ela disse, balançando a cabeça. Ah, August, você acha que me conhece tão bem, não é? Mas não conhece. Você nunca conheceu e nunca conhecerá. August estreitou os olhos e cerrou os dentes. Ele não tinha paciência hoje para jogar os jogos dela. Pare de jogar, Irene, e responda a pergunta. Irene se recostou no trono, seus dedos batendo contra o braço da cadeira, um após o outro em um ritmo de arrepiar. Bem, vamos ver, ela disse, inclinando a cabeça para a esquerda, o dedo indicador pressionado sobre os lábios. Talvez eu só sentisse pena dele, ou talvez eu achasse que ele merecia uma chance de viver sua vida, de crescer e se tornar um mago poderoso como nós. Ou talvez, só talvez, eu só fiquei entediada e queria apimentar as coisas. August estreitou os olhos para ela. Você o deixou ir por isso? Você? A mulher sem piedade? Eu não acredito em você. Irene deu de ombros, revirando os olhos. Acredite no que quiser, August. Não importa para mim. Eu fiz o que fiz, e agora o garoto se foi. Fim da história. August hesitou por um momento. Ele seria o primeiro a defender a vida de uma criança, não importando o motivo por trás de sua sentença de execução. Mas para Irene ser a única a fazer isso? Não fez muito sentido. Então ele não conseguia se livrar da sensação de que havia mais do que ela estava deixando transparecer. Você realmente gosta de tornar as coisas mais difíceis do que elas têm o direito de ser, não é? Disse August, com os olhos fixos na mulher à sua frente. Irene sorriu. Talvez eu saiba, ela disse, sua voz baixa e perigosa. Talvez eu não saiba, quem sabe? E com isso, ela se levantou do trono e saiu da sala, deixando August sozinho para ponderar suas palavras. Capítulo 29. Ponto de vista de Adam. Eu havia escapado das garras de Irene e ainda assim, em vez de ficar grato por ter tido a chance de sair sem nenhum dano, fiquei com raiva. Com raiva por não ter conseguido lutar contra ela. Eu sabia que era um sentimento estúpido. Minhas chances de vencê-la agora eram abaixo de zero, entrando no reino dos números negativos. Mas mesmo assim, mesmo quando eu sabia sem sombra de dúvida que não teria a mínima chance contra ela, eu estava com raiva. Agora que penso nisso, não é a primeira vez que experimento esse tipo de sentimento. Isso também aconteceu com Gildarts durante meu teste com a classe S. Lembro-me de ficar muito feliz com a ideia de enfrentá-lo, mesmo sabendo sem sombra de dúvidas que perderia. Estou me tornando um homem louco por batalhas? Talvez Zanryuzuki murmurou, e eu podia sentir sua presença nas profundezas da minha mente, como uma brisa suave que ressoava em meu mundo interior. Eu suspirei. Acho que se for esse o caso, é melhor eu ter certeza de que sempre serei mais forte do que aqueles que enfrento. E pensar que a Lactazia tinha magos tão aterrorizantes, murmurou Mavis, flutuando ao meu lado, seu rosto era uma máscara de descrença e horror, mas mais do que tudo, preocupação. Então ela não sabia? Gostaria de saber se ela sabe quem é o rei daquele continente. Suspirei, o calor escaldante do sol do deserto me castigando sem piedade. A cada passo que eu dava, partículas de areia voavam com cada movimento, cobrindo partes da minha pele com uma fina camada de areia misturada com suor. Que bom que descobrimos agora e não depois. Os olhos verdes de Mavis encontraram os meus por um momento, seus lábios pressionados em uma linha apertada enquanto ela ponderava sobre minhas palavras. Você está certa, pelo menos agora sabemos o que esperar. Diferente de antes. Eu sabia muito bem o que esperar antes de ir para a capital. A questão é que mesmo sabendo o que esperar, fiquei incrivelmente despreparado. Mas da próxima vez será diferente. Então, Mavis, eu disse, inclinando a cabeça levemente na direção dela, quanto tempo até chegarmos ao lugar onde as joias estão localizadas? Mavis soltou um suspiro, arqueando as costas enquanto flutuava na leveza de sua condição, seu corpo rapidamente mudando para um gracioso, mas muito lento backflip enquanto ela cantarolava. Eu diria 1 ou 2 horas se mantivermos esse ritmo. 1 ou 2 horas. Nada mal. Considerando que estamos nos movendo há mais de 12 horas, a maior parte das quais cobriu usando chumbo, digo que estamos avançando rápido, considerando tudo. Dito isso, não posso deixar de me perguntar o que exatamente torna esse último ingrediente tão difícil de adquirir. Acho que terei que esperar para descobrir. 50 minutos depois de areia. Eu tinha chegado ao meu destino. Não vou mentir, a caminhada de 50 minutos pelo deserto desbotado pelo sol não foi nada divertida. Não era nada mais do que uma névoa de areia amarela e pedras vermelhas, temperada com o calor punitivo do meio-dia que parecia mais do que determinado a me matar. Infelizmente, apesar das condições terríveis, aqui estava eu, aos pés das ruínas de um antigo templo, com suas paredes desgastadas pelo tempo. Uma lembrança de uma grande civilização que provavelmente havia sido esquecida há muito tempo. Respirando fundo, aproximei-me do antigo templo e ao fazê-lo, pude ver os restos de uma estrutura outrora magnífica surgindo da areia do deserto. Pelo pouco que consegui entender, o templo foi construído no formato de uma fortaleza gigante ou algo parecido, com muros altos feitos de blocos de arenito que pareciam ter sido erodidos pelo tempo, vento e areia. As paredes eram cobertas de hieróglifos antigos que retratavam cenas de grandes batalhas, vitórias e oferendas a algum tipo de deus. Ao passar pelo enorme portão de entrada, me deparei com um pátio aberto cheio de esqueletos, de animais a humanos, cercado por colunas que suponho que sustentavam o telhado que há muito desabou. No centro do pátio, eu podia ver os restos de um altar enorme.
Se eu tivesse que dar um palpite, eu diria que ele já foi usado para sacrifícios ao Deus ao qual este templo era dedicado. O altar, como tudo mais até então, estava quebrado e desgastado pelo tempo e em grande parte coberto de areia. Caminhando pelo templo e passando pelo altar, posso ver os restos de estátuas e esculturas outrora belas, que foram desgastadas pela passagem do tempo. Nas paredes atrás das estátuas, havia muitas inscrições, algumas das quais, segundo Mavis, retratavam a glória do Deus e seu papel nas batalhas de seus seguidores, enquanto outras retratavam as oferendas feitas ao Deus por seus seguidores para apaziguá-lo ou agradá-lo. Em um canto do templo, atrás de 2 pilares quebrados que tive que derrubar, encontrei uma pequena sala que, em comparação a tudo até então, foi parcialmente preservada. Aqui posso ver os restos de vários conjuntos de armaduras, armas e outros itens relacionados a equipamentos de batalha, possivelmente oferendas ao Deus ou recompensas que o Deus em questão daria a seus seguidores. A sala em questão tinha uma sensação estranha, como se alguém estivesse presente, mas não realmente. A princípio, pensei que poderiam ser as almas daqueles que dedicaram suas vidas ao templo, mas assim que esse pensamento passou pela minha cabeça, rapidamente o descartei, sabendo que se fosse esse o caso eu já poderia tê-los ouvido ou visto. A natureza dos meus poderes tornou mais fácil para mim lidar com o aspecto paranormal das coisas, e isso não parecia nada disso. Mantendo a guarda alta, continuei explorando o templo e, por fim, encontrei uma escada que levava aos níveis mais baixos da estrutura, através de várias camadas de teias de aranha pelo que pude ver. Respirando fundo, desci os degraus de pedra, ouvindo o som das minhas botas ecoando na escuridão cada vez maior, até chegar ao pé da escada e sentir uma lufada de ar fresco e acolhedor passar por mim. Essa é a primeira coisa legal que senti neste continente miserável, ri olhando para Mavis. Os olhos de Mavis brilharam com isso, seu entusiasmo se tornando palpável quando ela começou a explicar, embora eu não tivesse feito nenhuma pergunta de qualquer tipo. Templos, especialmente aqueles como este, foram projetados com uma rede complexa de túneis de ar e câmaras que criam um sistema de fluxo de ar natural. Ela gesticulou com as mãos como se demonstrasse os vários caminhos que o ar tomava pelo templo, embora eu não conseguisse ver mais do que 2 pés à minha frente com o quão escuro estava. É bastante notável como eles foram capazes de otimizar suas técnicas de ventilação tão bem, sorrindo com suas travessuras que mais do que nunca me faziam esquecer que ela era mais velha do que eu. Voltei minha atenção para frente e continuei andando até me encontrar cara a cara com uma porta imensa, de cerca de 6 metros de altura, feita de mármore e esculpida com símbolos intrincados, sua idade visível em sua superfície desgastada. Mavis foi a primeira a se mover, enquanto ela cuidadosamente se aproximava da porta de mármore intrincadamente esculpida, passando os dedos sobre os símbolos que estavam esculpidos nela. Esta deve ser a sala do Deus deste templo, ela sussurrou, a excitação clara em sua voz. Templos como este eram conhecidos por terem salas especiais feitas apenas para os deuses. Era uma forma de honrar a presença deles e garantir que eles tivessem um lugar confortável para ficar se eles algum dia os visitassem. E deixa-me adivinhar, as joias estão dentro da sala, certo? Perguntei brincando, já sabendo a resposta para aquela pergunta. Se ainda houver alguma coisa neste templo, sim, respondeu Mavis, com os olhos ainda fixos na velha porta de mármore, como se fosse a melhor coisa do mundo. Pensei assim. Ok, vamos iluminar um pouco o lugar antes de prosseguir, eu disse, enquanto erguia minha mão esquerda, invocando uma pequena esfera amarela brilhante de energia concentrada, que pairava no ar e iluminava a área ao nosso redor. Este era um Kido sem nome, que não deveria ser usado como uma tática ofensiva ou defensiva, apenas como uma forma de treinar o controle sobre a energia em geral. No entanto, este Kido sem nome ainda poderia ser usado como uma lanterna improvisada para situações como essa. Enquanto a sala se iluminava com meu feitiço, deparei-me com uma imagem aterrorizante. Para onde quer que eu olhasse, havia ossos, alguns esmagados sob as pedras caídas, outros espalhados em pilhas. Suas órbitas oculares ocas encarando a eternidade como sentinelas silenciosas de terror. Vou dizer que eles tentaram entrar na sala também, respondi, olhando para os esqueletos, alguns dos quais apontavam com os braços ossudos estendidos em direção à porta, como se todos estivessem tentando alcançá-la antes de morrerem. Mavis assentiu de forma sombria, seus lábios pressionados firmemente e sua mandíbula cerrada. Era disso que eu tinha medo. Eu franzi minhas sobrancelhas em um sulco de intriga, meus lábios franzidos levemente. É por isso que você disse que não importava quem viesse, que Gildartes ou eu tínhamos a mesma chance? Mavis assentiu lentamente. Deuses, ao contrário de alguns queiram acreditar, são bem reais, ela começou, sua voz quase um sussurro. Não deixe ninguém lhe dizer o contrário. E acredite em mim quando digo que é mais fácil do que você imagina irritá-los e ser o objeto de sua ira. Eu conseguia entender até certo ponto porque havia ateus no meu mundo anterior, mas aqui, onde pessoas cuspindo fogo é tão comum quanto uma gripe comum, eu realmente não entendia como as pessoas aqui não conseguiam acreditar neles. Pode ser melhor se formos embora, Mavis murmurou, seus ombros cedendo enquanto ela exalava em resignação, antes de se virar em direção ao lance íngreme e em zigue-zague de pedras que havíamos descido. Sempre há outro templo. Eu entendi o ponto de vista dela. Irritar um deus fez com que o implacável martelo da retribuição divina caísse sobre Zeref e ela, condenando-os a vagar para sempre e sofrer mais do que seus supostos crimes mereciam. Dito isso, eu podia sentir uma atração invisível em direção à sala que, apesar dos riscos que espreitavam além da soleira, parecia sussurrar um convite, desafiando-me a atravessá-la.
Pode ser que, ou o calor implacável ao qual eu estava sujeito, além do fato inevitável de que eu encontraria grãos de areia em meu corpo durante meses após retornar para casa. Eu estava cansado do deserto. Tomando minha decisão, desembainhei minha zampacuto e a levantei, sentindo o peso de sua alça em minhas mãos, antes de golpear a porta com firmeza. Cortando a porta de mármore com um único golpe sem esforço, fazendo cacos de mármore cinza voarem pela sala. Adam, o que você fez? Mavis engasgou enquanto se virava para me encarar, seus olhos verdes arregalados em choque com o que eu tinha feito. Como é? Acabei de cortar a grama, respondi brincando, gesticulando para a porta de mármore agora quebrada, antes de embainhar minha zampacuto de volta. Lancei um olhar malicioso para Mavis antes de pisar nos pedaços quebrados de mármore que estavam no chão e entrar no túnel que, se Mavis estivesse certa, levaria à câmara principal do templo. Lá dentro, o ar estava parado, e a sala estava iluminada por tochas penduradas nas paredes, revelando sua condição imaculada. Navegando cuidadosamente pelo corredor, dobrei a esquina e entrei em uma imensa câmara. A câmara em questão era ricamente decorada, com estátuas imponentes de mármore e granito revestindo as paredes. Pilhas de moedas de ouro estavam empilhadas sobre baús de joias, brilhando à luz dos candelabros dourados. Adam, temos que ir. Mavis sussurrou com urgência. Eu honestamente conseguia entender a apreensão dela, mas eu tinha viajado muito tempo para simplesmente desistir. Além disso, Cordélia estava ficando sem tempo, então qualquer desvio poderia ser a diferença entre salvá-la ou não. Depois que eu pegar as pedras preciosas, respondi, meus olhos correndo de um canto a outro, observando cada canto escondido, procurando pelas pedras preciosas ou sua possível localização. Talvez o que eu estava procurando estivesse dentro de um dos baús. Com isso em mente, dei um passo à frente e alcancei um dos muitos baús ao redor para procurar dentro deles, porém, assim que meus dedos roçaram o baú, a sala explodiu em caos. As estátuas que decoravam a sala de repente ganharam vida, seus membros de pedra estalando enquanto saltavam de seus pedestais e se lançavam contra mim. Surpreso com isso, olhei para as estátuas vindo em minha direção e habilmente desviei do primeiro ataque com um rápido passo para o lado. Enquanto eu fazia isso, mais estátuas convergiam para mim, seus movimentos eram mecânicos por natureza, mas poderosos e rápidos. Calmamente continuei a desviar de seus golpes, me perguntando se essas eram as ações do deus deste templo ou apenas um mecanismo de defesa estabelecido. Deixando esses pensamentos de lado, pulei sobre o braço estendido de uma das estátuas, rolando ao cair do outro lado, antes de girar sobre os calcanhares, chutando outra estátua bem no peito e quebrando-a em 1000 pedaços. As estátuas restantes me cercaram cautelosamente, seus olhos fixos no que eu só podia supor que eles viam como sua presa, uma presa ágil. Eu sorri, acenando para eles para ver se conseguia algum tipo de reação. Não vendo nenhuma, decidi parar de brincar e destruir o resto. No entanto, quando estava prestes a fazer meu movimento, ouvi um estrondo alto vindo do fundo do templo. As estátuas congelaram, e todos os sinais de vida as abandonaram assim como chegaram até elas. Bem, isso foi anticlimático, eu disse, minhas sobrancelhas franzidas em confusão, enquanto eu examinava a sala agora silenciosa. Eu estava esperando que as estátuas lutassem até o fim, não que voltassem ao seu propósito decorativo no momento em que uma delas desmoronasse. Além disso, o que foi esse barulho que ouvi há pouco? Seja o que for, essa era claramente a razão pela qual as estátuas voltaram a ser apenas isso, estátuas antigas e comuns. Enquanto eu ponderava sobre isso, o som de alguém batendo palmas reverberou pelo ar, vindo bem acima de nós. Reagindo ao mesmo tempo, Mavis e eu viramos nossas cabeças para cima seguindo o som que estávamos ouvindo, para ver uma figura pairando acima de nós no ar, vestida com um conjunto brilhante de armadura espartana, seu rosto escondido nas sombras de um capacete polido enquanto ele descia lentamente para nos encontrar. O homem deslizou do ar, seus pés tocando o chão com um baque alto. Uma vez lá, ele examinou a área e notou as leves camadas de poeira e teias de aranha ao redor que provavelmente se formaram desde o último visitante do templo. Faz um tempo que ninguém nos visita, ele comentou em voz alta, sua voz ecoando na câmara. Mavis arregalou os olhos em choque, e isso foi o suficiente para me dizer com o que eu estava lidando. Um deus. Eu me mexi inquieto no meu lugar, meu olhar demorando-se no homem na minha frente, que ainda continuava a inspecionar a sala sem prestar muita atenção em mim. Bem, para ser justo, parece que a maioria das pessoas que vieram visitar este templo infelizmente morreram antes de serem capazes de fazer qualquer coisa. O homem se virou lentamente para me encarar, boa parte de suas feições cobertas pelo capacete que ele usava. O homem manteve seu olhar em mim por um momento antes de abrir bem a boca, soltando uma risada alta e calorosa. Você está certo, ele exclamou. Se o homem fosse realmente um deus, serei o primeiro a admitir que não era assim que eu esperava que fosse meu primeiro encontro com um deus. Então me diga, garoto, o que você procura no meu templo? Capítulo 30. Ponto de vista de Adam. Então me diga, garoto, o que você procura no meu templo? Olhei para o homem alto e de ombros largos na minha frente. A reação de Mavis e sua introdução quase confirmavam que ele era um deus, ou alguém com um timing incrivelmente bom. Agora a questão era, o que fazer? Não senti a mesma presença apreensiva que senti de Irene no homem à minha frente. O poder que pude sentir dele era sem dúvida grande, mas não no nível daquela mulher. Se eu tivesse que comparar a força que sentia com a de alguém, eu diria que o homem estava no nível de Gildates. No entanto, isso não tornou a situação menos difícil do que já era, afinal, estar no nível de Gildates era mais do que suficiente para lidar comigo como eu estava agora. O que significava que a melhor abordagem possível era política. Bem, estou procurando um tipo específico de gema, conhecida como gema dos Apedemax. Se não me engano, respondi calmamente.
O Deus na armadura de bronze mudou seu peso, o metal tilintando a cada passo. Ele inclinou sua cabeça protegida pelo capacete para o lado, e sua barba grisalha se moveu entre as aberturas nas tiras de couro de sua armadura enquanto seus lábios se viravam para cima, uma sugestão de compreensão surgindo em seus olhos. Aí ele disse suavemente: entendo. Bem, isso não é sinistro? Os olhos do Deus perfuraram os meus, e ele falou com um ar pesado de gravidade. Transmutação humana? Eu suponho. Mais frequentemente do que não, a maioria deles é sempre esse o caso. Eu realmente não sei se o que estávamos tentando fazer pode ser classificado como transmutação humana. Não parecia, mas não parecia completamente errado chamar assim. Meus amigos e eu estamos tentando criar um corpo humano artificial para hospedar a alma de uma mulher que está em seu leito de morte, respondi, imaginando para onde a conversa iria dali em diante. Será que ele ficaria irritado com o que eu estava tentando fazer? Ou ele simplesmente não se importaria? Os olhos do Deus sob o capacete brilharam, e seus lábios se curvaram em um largo sorriso enquanto ele jogava a cabeça para trás e soltava uma gargalhada estrondosa. Ainda rindo, ele deixou a mão cair sobre o joelho e balançou a cabeça em diversão. Bem, eu serei amaldiçoado. Um humano honesto. Não faça nada que o irrite, Mavi sussurrou em meu ouvido. Sabe o conselho, pequena, mas você não deve se preocupar com isso, a criança é muito respeitosa. E eu não sou como Anxeron, respondeu o Deus. Seu olhar parecendo atravessá-la, mostrando o fato de que ele podia vê-la. Então ele não apenas podia vê-la, mas também podia ver sua conexão com o Deus que a amaldiçoou. Talvez seja melhor eu desviar a atenção dele dela, só por precaução. Com isso em mente, suspirei e juntei minhas mãos em tom de desculpas. Peço desculpas pela interrupção e pela rapidez do meu pedido, mas devo perguntar, é permitido que eu pegue as gemas que preciso do seu templo para cumprir minha missão? Eu disse, levantando meus olhos para encontrá-lo. Com isso, o Deus deu um passo à frente e um traço de sorriso surgiu nos cantos de seu rosto parcialmente escondido. Se você conseguir me atingir, as gemas são suas, ele disse, sua voz ecoando pela câmara. Meus lábios se contraíram diante do desafio dele, e meus olhos começaram a dançar pela sala enquanto eu reprimia um sorriso que se espalhava pelo meu rosto. Eu não admitiria em voz alta, mas eu estava fodidamente emocionado. Muito bem, respondi, me preparando para lutar, liberando meu Zanpakuto. Julgue todas as coisas neste universo. Zan Yuzuki. Ponto de vista de Mavis Vermilion. Adão estava diante do Deus, com a lâmina na mão e os olhos fixos na figura divina à sua frente, ignorando todo o resto. A ideia de atacar um deus era assustadora e temerária. Disso eu não tinha dúvidas, especialmente sem a magia de matar deuses. Mas Adam parecia emocionado, e antes que eu percebesse, ele respirou fundo e avançou com sua lâmina borrando fora de vista. Reaparecendo na frente do Deus, a lâmina de Adão cortou o ar com um silvo agudo, curvando o espaço ao redor, seu golpe mirando diretamente no peito do Deus. Mas quando o ataque de Adão estava prestes a atingir o Deus, este saiu de vista com a velocidade da luz, desviando do golpe com uma graça sem esforço. Adam sorriu ao ouvir isso, mostrando que estava claramente satisfeito com a agilidade do Deus, então, sem perder um segundo, ele continuou seu ataque. Atacando repetidamente com toda a força e velocidade que conseguia reunir, seus golpes cortando as paredes do templo como se fossem feitas de papel. No entanto, cada vez que Adam atacava, o Deus facilmente se esquivava do golpe, seus movimentos eram fluidos e elegantes. E apesar disso, apesar de não conseguir acertar um golpe, Adam continuou atacando completamente, mostrando que não se deixou intimidar. Com a excitação atingindo o ápice, Adão continuou a atacar o Deus com todas as suas forças, movido pela determinação de atingir seu objetivo e pela diversão que estava tendo. Depois de um tempo, os movimentos de Adão se tornaram mais rápidos, ou melhor, mais em sintonia com os movimentos do Deus. E com uma incrível demonstração de velocidade e habilidade, ele conseguiu alcançá-lo, com sua espada apontada diretamente para o pescoço do Deus. Mas quando a lâmina desceu, sendo nada mais que um borrão de movimento, algo estranho aconteceu. O corpo do Deus começou a brilhar e piscar como se fosse feito de luz em vez de carne, e em vez de atingi-lo, passou inofensivamente pela forma do Deus, não deixando nenhuma marca ou ferimento para trás. Isso foi incrível. Adam riu com claro prazer, pronto para continuar seu ataque ao Deus. Entretanto, antes que ele pudesse fazer isso, antes mesmo de dar mais um passo, um sorriso se formou nos lábios da divindade. Um sorriso que parecia transmitir uma sensação de aprovação e respeito. Já acabou? Adam murmurou num tom bastante desapontado. Esse garoto realmente me mata com suas palhaçadas. Ele oscila de uma pessoa lógica para um completo idiota sem aviso prévio. Mas se ele não fosse assim, ele não seria material para Fairy Tail, seria? Enquanto eu refletia sobre isso, o Deus soltou uma risada profunda e calorosa que ecoou pelo templo. Faz um tempo desde que enfrentei alguém tão corajoso e determinado quanto você, jovem. Seus ataques podem não ter me machucado, mas provaram seu valor. As joias são suas. Com um aceno de mão, algumas joias começaram a flutuar em direção a Adam, cada uma vindo de um baú diferente. Obrigado, respondeu Adam, embainhando sua lâmina. Boa sorte em sua jornada, jovem, respondeu o Deus, sua voz reverberando nas paredes frias ao redor enquanto Adam lhe dava um último aceno de gratidão antes de partir. Acho que finalmente estamos indo para casa. Quanto a você, pequeno, a voz do Deus era lenta, gentil e profunda. Seus olhos estavam escuros e pareciam estar cheios de uma pitada de tristeza e compreensão antes que ele desviasse o olhar por um momento e depois voltasse para mim com um pequeno sorriso. Espero que você encontre uma maneira de se livrar de sua maldição.
Anxeron é um bastardo cruel, então desejo a você boa sorte. Obrigado, respondi, sem saber como reagir às suas palavras gentis. A atitude dele não fazia sentido algum. O ar ao redor estava pesado e sufocante com um cheiro de morte antiga, com esqueletos espalhados por todo lugar, mostrando os restos daqueles que caíram no destino cruel do templo. No entanto, apesar de tudo isso, apesar da evidência de seus atos obscuros ao redor de nós, ele estava compartilhando palavras gentis comigo. Talvez aqueles que vimos fossem esqueletos de bandidos, ou algo parecido. Então, novamente, talvez fosse melhor não olhar muito para isso. De acordo com os contos antigos, os deuses podem ser gentis e cruéis num piscar de olhos. O deus sorriu mais uma vez, enquanto raios de luz dourada lentamente irradiavam de seu corpo, fazendo suas feições parecerem brilhar e borrar. Adeus, pequeno. Quando as últimas palavras saíram de seus lábios, sua forma de repente desapareceu em pequenos brilhos de luz, não deixando nenhum vestígio dele para trás. Ponto de vista de Adam. Eu finalmente tinha todos os ingredientes que fui enviado para coletar. Agora tudo o que restava era voltar correndo para Magnolia e torcer para que Gildarts e a guilda tivessem terminado suas partes. Hora de voltar, suspirei aliviada. No entanto, antes que eu pudesse dar um único passo, Mavi se materializou ao meu lado, com os braços cruzados e os lábios carnudos franzidos em um beicinho. Seus olhos se estreitaram em mim em desaprovação, e sua voz ficou tensa de frustração enquanto ela falava. O que diabos te levou a aceitar um desafio de um deus tão imprudentemente? E não diga por causa das joias, ou então me ajude, eu não vou deixar você dormir. Essa é uma boa pergunta e uma boa ameaça. Combinação eficiente aí, Mavis. Hesitei antes de responder, soltando uma pequena tosse. Bem, pareceu divertido, enquanto eu esfregava a parte de trás do meu pescoço e desviava o olhar, sentindo o calor do constrangimento subir em minhas bochechas. Você realmente é material de Fairy Tail de cabo a rabo, Mavi suspirou com minha resposta, balançando a cabeça como se fosse exatamente isso que ela esperava ouvir. Muito bem, então vamos voltar para casa. Eu sorri. Mostre o caminho, Mavis Navigation System.